Nós estamos aqui numa área em que, inclusive, a rua foi fechada, né? Os profissionais da CET, que é o Departamento de Trânsito aqui de São Paulo, que providenciaram toda a interdição desse quarteirão, né? Não entram veículos por aqui. E eu vou mostrar para você, Caio, estou caminhando, se você quiser me interromper a qualquer momento, eu estou te escutando, eu vou mostrar justamente a entrada e a quantidade de profissionais de imprensa, porque aí realmente a gente tem ideia da grandeza do Gugu, né? Vamos caminhando mostrando a fila, olha, desse outro lado, todo mundo de guarda-chuva, tem o pessoal vendendo capa de chuva aqui também, porque tem alguns momentos em que a chuva aperta bastante, e são pessoas que vieram dispostas a esperar, e esperar bastante, né, Caio? Porque a fila só vai aumentando, já está fazendo toda a volta do quarteirão do prédio da Assembleia Legislativa. Existe um pedido para que as pessoas façam uma volta, né, pelo caixão sem parar, né, para que elas caminhem sem parar, justamente para possibilitar que mais pessoas possam fazer esse percurso, mas a gente imagina caixão, não é, horas Thiago? e horas, né, em uma fila embaixo de chuva. Daqui a pouco nós vamos mostrar um pouco da emoção dessas pessoas. E quem vem aqui, vem porque realmente quer prestar uma última homenagem, porque tem carinho pelo Gugu, porque tinha o Gugu como um companheiro dentro de casa, né? Através da televisão, assim como é a educadora, companheira de muitos ouvintes, muitos telespectadores, muitos internautas. Então, pessoas que tinham o Gugu como alguém próximo, né? Durante o programa do Padre Manoá, eu entrevistei algumas senhoras que choravam copiosamente e perguntei a elas, mas qual é o sentimento, qual é a relação com o Gugu? É uma relação de amigo, é uma relação de familiar. Eu perdi alguém da minha família, perdi um amigo, mesmo sem nunca tê-lo encontrado pessoalmente, né? Isso realmente é bastante curioso e chama a atenção. Caio, aqui a imprensa que aguarda para a entrada do meio-dia. Veja só a quantidade dos nossos colegas profissionais de imprensa que estão aqui, de todas as emissoras de São Paulo, de outras partes do Brasil, e justamente aqui o bloqueio, aguardando o momento em que haverá a autorização aqui na Assembleia. Só vamos ficar do lado de cá, porque tem a entrada de alguns carros oficiais, né? Pessoas que trouxeram, inclusive, faixas, que levarão na fila para a homenagem ao Gugu. E exatamente aqui, olha, aqui é a entrada principal da Assembleia, onde dentro de mais alguns minutos nós teremos a autorização para a parte interna do prédio, Caio. É possível perceber a presença da imprensa internacional também, Thiago? Ou só a imprensa do Brasil está no local? Eu confesso que até agora não encontrei ninguém da imprensa internacional, apesar que existem as agências de notícias, né? Tem profissionais aqui da Reuters, da agência France Press, então acaba sendo um material que ele é traduzido em várias línguas e distribuído, né, para as televisões de todo mundo. Mas não duvido que nós encontremos aqui talvez algum profissional da América Latina, por exemplo. Eu até lia nesses dias uma curiosidade que eu acho que nos anos 90 teve algum momento que o Gugu recebeu uma proposta para apresentar um programa em Porto Rico. E ele chegou a pensar em desistir, em se mudar, em parar com o programa dele na época no SBT e se mudar para Porto Rico, em um caminho que já foi percorrido por artistas como Xuxa Meneghel e Mara Maravilha, né? E o Gugu chegou a contratar um professor de espanhol, ele estava fazendo um curso intensivo, que a intenção dele era apresentar lá um programa para um público latino gerado de Porto Rico para todo o mercado hispânico, né? Mas talvez nós possamos até encontrar profissionais, eu acho, da América Latina pela repercussão, né, e pela grandeza do Gugu como apresentador. Bom, Thiago, você está aí desde as primeiras horas da manhã e é possível projetar o número de pessoas que estão nessa fila? Há uma projeção de quantas milhares de pessoas passarão por aí nessa quinta-feira triste para todos nós brasileiros? A Educadora está ao vivo da Assembleia Legislativa de São Paulo. São imagens do local. Thiago Gardinali está lá. Uma quinta-feira cinzenta, chuvosa, triste para todos os brasileiros que adoravam o Gugu. Mas é possível projetar quantas pessoas já estão no local e quantas pessoas passarão por aí durante o dia, Thiago? Eu cheguei a fazer uma estimativa. Olha, coroas chegando nesse momento aqui, não sei se a gente consegue mostrar. Olha aqui, coroas que chegam nesse momento, aí, coroas de flores. Aqui é a entrada
das coroas, não deu tempo da gente ler ali a faixa, mas enfim, são as inúmeras homenagens que chegam. Respondendo a sua pergunta, Caio, a fila, ela começa aqui, essas são as primeiras pessoas da fila, ok? Que estão já, chegaram, teve pessoas que vieram já ontem à noite. A fila começa aqui, aí ela vai até o final. Então nós temos aqui a extensão do prédio da Assembleia Legislativa. A última vez que eu mensurei a fila, ela tinha feito a volta e já caminhava para a segunda volta no prédio. Então eu não sei agora, depois nós podemos até percorrer a fila, já em que altura ela está, né? A tendência é realmente que ela aumente cada vez mais, porque como houve uma intensa divulgação do início do velório ao meio-dia, então as pessoas deixaram para chegar aqui ao meio-dia. Mas imaginando que nós teremos um velório de 20 horas, né? Então a quantidade realmente, eu diria, inestimável nesse momento. A chuva ela atrapalha um pouco, você bem sabe, Caio, que aqui em São Paulo choveu um pouco, as pessoas às vezes isso aí, eu acredito que se não fosse a chuva, a quantidade seria ainda maior. Ô, Tiago, nós estamos com um tempo bastante complicado, e você imagina, né, Caio, Ivan, ficar aqui em uma fila como essa, com a chuva, então com capa de chuva, com guarda-chuva, ou até as pessoas se molhando, realmente tem que ser muito fã, muito admirador, para ficar aqui horas esperando para render essa última homenagem ao Gugu, né? Quem é o primeiro da fila, Tiago? Vamos falar com o primeiro da fila? Primeiro da fila. Antes, deixa eu mostrar o pintinho amarelinho aqui. O senhor veio de onde? Do bairro da Penha, São Paulo. Bairro da Penha, aqui em São Paulo. Esse é o grande símbolo do Gugu, né? Porque, além da música mais famosa, virou uma referência. O que trouxe o senhor aqui de baixo, chuva, aguardando horas aí para entrar na Assembleia? Qual o motivo? Eu conheci ele, entendeu? Eu tive a oportunidade. Ele já me chegou a conhecê-lo pessoalmente? Ele me ajudou alguma vez já, alguns anos já atrás. Então, por essa razão, eu vim aqui. Entendendo? Esse é o motivo. Faltei do trabalho. E qual é a imagem que fica do Gugu para o senhor que teve o privilégio de conhecê-lo pessoalmente? Vai ficar saudade, né? Não só para mim, como todos os brasileiros. Pessoalmente, como era o Gugu? Uma pessoa simples? Uma pessoa simples, humilde, falava. Você vê que até me atendeu, né? Na época, me ajudou uns anos atrás, né? Ele estava no SBT ainda, lá em Santana. Já faz alguns anos. Foi lá na Vila Guilherme. Lá na Vila Guilherme ainda, já tem alguns anos já, entendeu? Então, tive o prazer de vir aqui, entendeu? Por isso vim essa chuva, cheguei aqui às 7 horas da manhã, estou aqui, tá bom? Boa sorte para o senhor, viu? Parabéns pela homenagem. Orações também, Caio, antes da gente ir no começo da fila, só mostrar um pouquinho. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí aqui do outro lado, Caio e Ivan, pessoas que trouxeram instrumentos musicais. Então você veja a diversidade, vamos dar uma volta por aqui, a diversidade do público. Tem a emoção, tem a alegria, tem a homenagem, tem os que conheceram, tem as pessoas que assistiram pela televisão. Eu vou caminhando agora até o começo lá da fila, Caio. Porque é muito curioso saber quem é a primeira pessoa que chegou aí, não é? A que horas ele chegou, a quantas horas ele está nesse primeiro lugar da fila, com chuva, com as dificuldades, com a emoção das pessoas. Quem será a primeira pessoa a ter chegado e ainda estar esperando, porque a abertura dos portões para que as pessoas entrem na Assembleia vai ser só ao meio-dia, daqui a alguns minutos. Daqui a 2 minutos, para ser preciso. Olha, o primeiro da fila está, nesse momento, inclusive, dando uma entrevista para a Record TV. Só vou aguardar que eles concluam, não sei se deve ser uma transmissão ao vivo, para que a gente fale com ele. Dá para ver que é um rapaz com uma camiseta até customizada, com imagens ao Gugu. Mas olha, temos pessoas com cartazes, com faixas, até o Papai Noel que veio aqui também. O senhor, por que veio aqui na chuva? Cartaz para o Gugu, qual é o sentimento nesse momento? Um sentimento grande, eu estou dentro de ontem, aqui de manhã. Eu vim trazer as minhas homenagens para Gugu, porque ele era um ser humano alegre, sempre transmitindo alegria para
pai de família, mãe de família, criança, sempre vai ser Gugu nas nossas vidas, nunca vai ser esquecido. Que horas o senhor chegou? O senhor falou que chegou ontem? Eu cheguei ontem, 6 horas ontem. 6 da tarde? Não, da manhã. 6 da manhã de ontem? De ontem, eu vim da cidade de Ubatã, na Bahia. Veio da Bahia? É, cidade de Ubatã. Como o senhor dormiu aqui? Como é que o senhor fez? Olha, nós passamos o dia todinho aí na Assembleia, lá dentro ontem, e à noite nós dormimos aqui fora. Eu e mais o primeiro, eu sou o segundo da fila, dormi aqui na ponta aí. Porque O primeiro da fila é aquele rapaz de vermelho. o primeiro é ele, segundo eu. Põe o relógio na tela. A terceira da fila veio de onde? De Alagoa. Alagoas, mas a senhora veio só pelo Gugu? De onde? Aí eu não tava pra vir, mas quando aconteceu isso, eu vou adiantar a viagem. Aí vim. Qual é essa ligação com o Gugu? Uma pessoa que a senhora via pela televisão e nesse momento Tava lá no SBT, A senhora- na banheira do Gugu. frequentava a plateia. Era. Participava, banheira do Gugu. Primeiro da fila, Caio, como você pediu. O senhor chegou que horas? Eu cheguei às 6 horas da tarde de ontem, estou aqui desde terça-feira na cidade de São Paulo, vim de Juquiá, Vale do Ribeira, representando todos do Vale do Ribeira, estão aí, levaram uma rasteira ao saber dessa grande perca, porque o Gugu é um ser humano de verdade, fica o legado, fica a sua história e... Caio, é realmente incrível, né? São histórias impressionantes das primeiras pessoas da fila. Eu confesso que não tinha vindo aqui até agora. Você teve uma ótima ideia em sugerir que nós viéssemos aqui para mostrar quem são as pessoas que estão já há mais de um dia aqui aguardando para dar último adeus ao Gugu, Caio. As pessoas, como é que elas comem? Se tiver de ir ao banheiro, não vai, né? Fica aguardando o lugar na fila. E passaram, certamente, de ontem para hoje, uma noite chuvosa em São Paulo, não é? Como é que elas estão se virando a quase 6 da tarde de ontem, a 18 horas nessa fila? Como é que estão se virando, hein, Thiago? Só uma curiosidade, o senhor como é que fez para comer, para dormir, para ir ao banheiro? Eu vi somente, tinha acabado o gás na minha casa, eu estava somente com o dinheiro do gás. Aconteceu essa triste tragédia, eu peguei o dinheiro do gás e falei para a mulher, se vira por aí, eu vou fazer uso desse dinheiro, eu vim pela fé. E eu tenho certeza que eu vou conversar com os meus amigos aqui e eles vão me dar uma simples contribuição. O senhor não tem nem como voltar, então. Retornando para a minha família. Eu tenho fé em Deus, eu vim pela fé e vou voltar pela fé porque eu sei que Deus está comigo. Tá aí a resposta, né, Caio? Num momento como esse, pessoas que são, que têm tanto apreço, tanta fé pelo Gugu, eles acabam nem sentindo nem fome, nem sono, enfim. Com café da manhã, os meninados, eu já que não estou nem aguentando minhas pernas, estou já desmaiando. Para a senhora vale a pena o esforço. Valeu a pena. A gente sofre, mas vale a pena. Esse é um retrato dos verdadeiros fãs do Gugu, hein, Caio? Tiago, eu estou vendo uma faixa aí, me parece, MC, eu não consegui ler, do seu lado esquerdo, um pouco mais para o lado esquerdo. Tem gente até fazendo propaganda, olha aí, Zeca MC, Zé Cabrita e Cabritetes. Tem de tudo. Fazendo propaganda do seu trabalho, aproveitando para fazer a propaganda do trabalho musical, né? Tem o Papai Noel aqui. Ele não fala, tá dizendo que ele não fala. Tem o cover do Elvis aqui. Elvis Presley. Fiz programa com o Gugu Canta Comigo, deu o primeiro voto 100. O Gugu, a generosidade dele é tão grande que ele escolheu entre os 100 críticos de música um artista de rua para estar no programa. Então, sou eternamente grato. Faz parte do júri, aquele júri gigante do Canta Comigo ali. O primeiro voto 100 foi eu que dei, foi o assunto mais comentado do mundo, porque um Elvis votou na menina cantando Michael Jackson. Faltava 2 segundos, 99 tinham levantado, e aí foi o assunto mais comentado do Twitter no mundo. Na gravação do Canta Comigo, imagino, porque tem muita gente lá, vocês são em 100 jurados, mas teve algum momento que você conseguiu falar com o Gugu, cumprimentá-lo? Teve alguma proximidade com ele lá? Várias vezes, inclusive ele me procurou, né? Porque eu nunca tinha feito TV, então eu era ocioso demais. O Gugu falou, eu gosto mais de você, meus diretores te escolheram, eu te escolhi. A gente quer ver você uma grande revelação na música, na arte, em programa. Porém, como você está começando agora, você está muito ansioso, desacelera. Mas ele te deu dicas, então? Ele me deu dicas e falou, eu te escolhi na rua para trabalhar entre 6 estrelas. Só que você está sendo bom ao excesso, então eu quero que você desacelere, você vai chegar lá. E me abraçou e tudo. Precisar, conte comigo. Mas eu, inexperiente, em trabalhar num programa
daquele gigante, então, mas foi uma experiência. O Gugu era um amor em pessoa. O que fica para você é justamente a dica que ele deu para o teu trabalho, para a tua carreira. A dica que ele me deu, minha responsabilidade é maior, porque ele apostou uma ficha em mim, né? Ele me escolheu um artista de rua para trabalhar no meio de 100 estrelas, então pra você ver a generosidade que é o Gugu. Então eu tenho agora uma responsabilidade maior ainda. Temos aqui uma revista Caras. De que ano será que essa... essa revista é dessa semana. Eu não tinha nem visto a capa. Eu pensei que era uma revista antiga, bonita homenagem da Caras. Eu sou 50. Aí a senhora trouxe, inclusive, a Caras dessa semana. Caio, é realmente impressionante. O senhor chegou que horas? Cheguei aqui 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Com eles, eu moro no Interpaulista, acompanho o Gugu desde 1987, desde a época do Viva a Noite, perdendo mais um ícone da TV brasileira. O Gugu é alegria, o Gugu é um povo, da voz do povo. O Gugu vai deixar muita saudade, gente. Não é, nós tudo aqui estamos lamentando, a gente não acreditou na hora que deram a notícia que ele veio falecer. E agora a gente vai fazer a última, a gente só vai cair a ficha mesmo na hora que a gente chega lá dentro. Olha, o Papai Noel aqui que não fala, porque teve um AVC, me informa aqui, mas ele está escrevendo aqui. Bom dia, eu sou o Zé, tá escrevendo uma mensagem aqui. Caio, é esse o cenário incrível, né? Incrível, né? Dos fãs, dos devotos do Gugu. Olha aí, eu sou o Zé Cabrito. Já entendemos, Zé Cabrito. É o Zé Cabrito, cover do quê? Do Papai Noel. Ele está escrevendo aqui um bilhete pra gente aí. Cover do Raul Seixas. Cover do Raul Seixas. Caio, esse é o clima na expectativa da abertura dos portões da Assembleia Legislativa para o adeus ao Gugu. Meio-dia, 6 minutos, nós estamos ao vivo em São Paulo. Lá está o repórter Tiago Gardinali, da Assembleia Legislativa de São Paulo. É o velório do Gugu Liberato, é a despedida do Gugu Liberato. Eu não sei se o Tiago ainda nos ouve. É possível colocar o Tiago na tela? Ouço sim. Tiago, quem já entrou? Os populares estão do lado de fora esperando, naturalmente, a abertura dos portões da Assembleia. Quem já entrou? Além da família, além dos amigos, famosos chegaram ao local? Famosos também já entraram na Assembleia, Tiago? No momento em que eu falo com você, eu estou vendo aqui os nossos colegas de imprensa que começam a entrar. Então eu imagino que houve a liberação. Nós temos aqui uma pulseira que nos permite o acesso da imprensa, mas a informação é que seria liberado ao meio-dia. Gardinali, uma boa tarde. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa e parabéns por todo o trabalho que você está realizando desde manhã, Gardinali. Paulo Eduardo, boa tarde a você. São 4h12. Mais uma vez, a educadora direto da Assembleia Legislativa de São Paulo, acompanhando o velório do apresentador Gugu Liberato. Agora nós falamos da parte de dentro, né? Estamos aqui a poucos metros de onde está o caixão. E a enorme fila, Paulo, uma fila com uma dimensão que nós não conseguimos mais calcular. A última vez que eu tentei fazer uma conta, já estava dando 3 voltas ao redor do prédio da Assembleia Legislativa. Você conhece bem aqui a dimensão desse prédio, o tamanho aqui do quarteirão. Então você imagina, uma fila que já dobra 3 vezes o prédio. Por isso que há necessidade de que as pessoas caminhem, façam a volta sem parar. Porque se alguém para, logicamente que vai haver uma dificuldade maior para que os demais que estão na fila possam chegar ao lado do corpo do Gugu Liberato. Daqui a pouco nós vamos ali mais ao lado do caixão, mas antes eu quero informar a você, Paulo, que chove nesse momento na cidade de São Paulo. Aliás, esta sexta-feira nós estamos com um clima um tempo bastante intermitente entre momentos de chuva e momentos com o tempo um pouco mais firme, mas sempre nublado. E aí você imagina essas pessoas que estão aqui na parte de fora da Assembleia e que vieram porque gostam do Gugu, porque fazem questão de prestar a última homenagem ao Gugu, mas que ficam na chuva, né? Porque
não há nenhuma área coberta aqui na parte de fora, aliás, é uma área extremamente aberta, estamos aqui ao lado do Parque do Ibirapuera, então são pessoas que realmente gostam muito do Gugu, fizeram questão de vir, estão enfrentando a chuva, cai um pouco a temperatura agora, acredito que esteja aí talvez na casa dos 18 graus, então muitas pessoas de idade, mas que fazem questão dessa via crucis, né, para poder dar essa volta aqui e passar ao lado do caixão com o corpo do Gugu liberado. Caixão aberto, eu até comentava há pouco com o Edmundo Silva, que tem esse mito, né, Paulo, que a doação de órgãos, ela poderia deformar o corpo e até às vezes as famílias optam por não doar os órgãos, né, de um ente querido, pensando que isso poderia comprometer o velório. E não, você vai ver, o caixão está aberto, enfim, logicamente tudo foi feito com muito cuidado e existe uma técnica específica para isso, então não há nenhum tipo de comprometimento. Do outro lado existe um corredor por onde sobem os artistas, as personalidades, logicamente para evitar qualquer tipo de tumulto, né, é o corredor do lado de lá, então nós temos a entrada, o corredor de entrada, que é o mesmo que faz um U, para que as pessoas logo possam descer, e temos a entrada bem do outro lado, de onde nós estamos, onde as pessoas, os artistas, as personalidades têm acesso até o caixão do Gugu. Talvez depois, se você quiser, Paulo, num break aí do seu programa, sim, eu possa até sair daqui, se o tempo permitir também, e ir lá para a parte de baixo, que é onde nós conseguimos realmente pegar a entrada de todos esses artistas. Aqui onde eu estou é um espaço extremamente restrito, porque você imagina a quantidade de jornalistas e nós estamos aqui num canto, num local onde ficam mais as equipes de link, né, que estão fazendo as transmissões ao vivo, mas sem mobilidade. E na parte de baixo a gente consegue até abordar os artistas, as personalidades que chegam aqui para a despedida ao Gugu Liberato, Paulo. As pessoas chegando agora com faixas, olha só, exatamente aqui ao meu lado, mais uma das faixas, fotografias, lembranças, enfim, são os fãs do Gugu com faixas, olha só, faixas que tem a senhora bastante emocionada aqui. Chegou a hora de ver o Gugu. Graças a Deus, realizou meu sonho. Vai lá para a senhora passar e poder vê-lo. Aqui é mais difícil a gente conversar com as pessoas, Paulo, porque justamente elas passam e fazem a volta, né? Então é um momento muito rápido, dá para fazer uma foto, aqueles que preferem fazer uma oração, mandar uma energia positiva. A mãe do Gugu, inclusive, está ali do lado. Daqui a pouco nós vamos ali para mostrar, só para você ter uma ideia da dificuldade que eu falei para você. Veja a concentração aqui, Paulo, de cinegrafistas, aqui na parte de baixo, aqui também na parte de cima, né? Então, realmente, são vários os profissionais de imprensa aqui trabalhando, e nós estamos acompanhando aqui, registrando, né, o momento em que os fãs do Gugu, as pessoas estão passando aqui ao lado do caixão, e depois, me parece que o tempo está firmando um pouquinho, eu vou tentar dar a volta ainda no seu programa e mostrar ali na parte de baixo a chegada dos artistas, das personalidades, e ali uma área onde a gente consegue também conversar mais com as pessoas, ouvir testemunhos, depoimentos, porque é a parte em que a fila se estende, como eu comentava com você, 3 voltas no quarteirão da Assembleia Legislativa não é pouco não, né, Paulo? A fila é realmente enorme. A nossa ouvinte, a Celeste, pergunta o seguinte: Gardinali, após as pessoas passarem em frente ao caixão, elas têm que imediatamente deixar o saguão ou existe um local onde elas podem continuar reunidas? Negativo, passa aqui e já vai embora. Veja bem, essas grades, elas fazem o formato de um U. Então, olha, você vê que essas pessoas já estão até com um celular para tirar uma foto, elas passam em frente, nem param, Paulo, elas nem param. Passam, fazem a volta. Você está vendo aí vários seguranças com terno e gravata, olha, esses homens com terno e gravata que são da organização aqui da Assembleia e que garantem a ordem. Então, justamente, eles até pedem, às vezes, para as pessoas, por favor, vamos deixar a fila andar. Mas aqui não tem nenhum tipo de tumulto não, viu, Paulo? As pessoas estão respeitando, estão obedecendo, né? Até porque quem chega aqui está há muito tempo na fila. Quer ver, para você ter uma ideia? Vamos tentar
sem atrapalhar aqui, perguntar. Quanto tempo a senhora ficou na fila? Fiquei mais ou menos umas 2h30, mais ou menos, 2h30, mais ou menos. Vale a pena pelo Gugu? Era 1h30. Ficamos mais ou menos umas 3 horas na fila. Chegou a hora agora de homenageá-lo aí, de passar em frente ao caixão do Gugu. Então você vê, né, Paulo? Muito tempo na fila, chega aqui, passa rapidamente e depois desce. Ali na parte de baixo estava acontecendo uma aglomeração das pessoas que queriam ver os artistas que chegavam e saíam, né? Então aí também, mais uma vez, a organização, seguranças pediram que as pessoas pudessem liberar o corredor para evitar qualquer tipo de tumulto aqui. Mas tudo transcorre de uma maneira muito serena. Existe um silêncio aqui dentro, lógico, nós estamos numa área aqui em que tem a imprensa, outros profissionais que também estão fazendo as suas reportagens e as suas transmissões, mas de uma maneira geral, é um clima de consternação em todos os ambientes aqui da Assembleia, na parte interna, na parte de fora, e um momento também de muito respeito por parte de todas as pessoas que vêm aqui, Paulo. Então, respondendo a nossa ouvinte, não tem outro lugar, não. A pessoa entra aqui, você viu como disse essa senhora, 2h30 da fila, ela vai passar por 10 segundos na frente do Gugu e vai embora. A entrada dos artistas, dos famosos, é também nessa mesma rampa, nesse mesmo local, Tiago? Não, as personalidades, vamos tentar aqui dar a volta aqui para mostrar a entrada é do outro lado, Paulo. Vou tentar mostrar para os seus ouvintes, os seus telespectadores. Então veja bem, essa é a grande fila das pessoas, é uma fila só, né? Que vão passar e dar a volta aqui ao lado do caixão. Ali do outro lado, Paulo, nós temos, não sei se você consegue ver aqui, toda aquela cobertura de vidro, né, lateral. Aquela cobertura de vidro lateral está toda tomada pela imprensa. Nós também temos acesso àquela cobertura. Por ali passam as personalidades e os artistas. Então eles têm ali um corredor próprio deles, né, por onde eles caminham, chegam até próximo ao caixão e depois voltam por ali também. Porque na maior parte são pessoas que estão estacionando os seus automóveis aqui no estacionamento da Assembleia. Então, também por uma questão de segurança, para não causar tumulto, houve essa divisão que realmente está acontecendo de uma maneira muito organizada, né? A senhora trouxe uma foto do Gugu, deixa eu ver a foto aí. Veio de onde? Eu vim de Alagoas. De Alagoas? Mas eu sou de Alagoas mesmo, mas acompanho o Gugu há muito tempo, que a gente acompanha ele nas nossas casas e agora... Chegou a hora de homenageá-lo, vai lá para a gente não parar a fila. Do Viva a Noite, tá? Vamos andando aqui. Tá, eu fui no programa dele do Viva a Noite, por isso que eu vim dar meu adeus pra ele, tá bom? Que eu fui entrar e o cartãozinho que ele me deu, quando eu fui entrar, os caras assim, você não pode entrar, eu digo, eu entro com esse cartãozinho, entra ou não entra? Aí ele me chamou. Vi ele faz 40 anos atrás, ele é bem novinho, tá? Qual é a lembrança que a senhora vai guardar do Gugu? Muita saudade, muita recordação do programa, do Viva a Noite e da música do Pintinho, aquele do Viva a Noite. Alegria, né? Vai guardar a recordação alegre. Viva a Noite! Tá bom? Você comentava hoje, Gardinali, que você fez aí também a cobertura do velório do Ronald Golias. E tivemos também da Hebe Camargo. E tanto no Ronald Golias como na Hebe Camargo, eu me lembro que o Silvio Santos foi durante a madrugada para fazer a sua visita, a sua despedida. E há uma expectativa, todo mundo querendo saber se o Silvio Santos já foi, se o Silvio Santos já passou. Ainda não foi. E provavelmente possa ir de madrugada. Você fazia essa observação que as pessoas mais famosas, os artistas, preferem a madrugada onde se imagina haja uma paz maior para que eles possam fazer a despedida, né? Olha, pode ser uma opção, apesar que eu digo para você, Paulo, que os artistas que estão chegando agora não estão encontrando dificuldade nenhuma. O assédio maior é por parte da imprensa, que, como eu te mostrei, fica nesse corredor lateral, que logicamente que também ninguém é obrigado a dar entrevista. Então, eu mesmo tentei falar com o César Filho na saída, ele falou, olha, eu prefiro não comentar nada, porque a pessoa sai triste, sai chateada. Em compensação, a Luciana Gimenez gravou uma entrevista para a Educadora, que será exibida amanhã, enfim, e tantos outros artistas. Lógico que isso depende de cada um. Mas eu te diria que a questão do Silvio Santos é uma questão imprevisível, né? Porque o Silvio Santos ele não tem uma assessoria
pessoal, né? Existe uma assessoria do SBT que divulga informações só dos programas dele, né? O Silvio, a agenda dele é ele que faz, é ele que decide. O cancelamento da gravação de hoje pode ter sido por uma simples gripe, virou o tempo aqui em São Paulo, ele tem tido essas gripes com uma certa frequência e tem cancelado o programa na véspera, né, quando se sente mal, e também pode ter sido em função dele querer vir até aqui, né, mas é algo realmente totalmente imprevisível. Eu posso estar conversando aqui com você e ele passar ali do outro lado. Acredito que se o fizer, fará de uma maneira também muito discreta e reservada. Logicamente que existe um aparato de segurança, mas as pessoas estão respeitando esse momento, né, Paulo? Então também não acredito que haja algum problema se houver a vinda, por exemplo, do Silvio Santos. Ele vai estacionar ali, vai andar apenas esse trajeto da ponte, da rampa, vai fazer a sua homenagem e vai retornar. Mas isso é imprevisível, né? Ele pode vir, como talvez pode preferir não vir, é algo realmente muito pessoal, que tem uma probabilidade de 50% de acontecer ou de não acontecer. A ouvinte Bernadette lembra que no programa do Gugu, ele construiu aqui uma casa no Jardim Aeroporto, e ela disse que passou hoje lá e a casa está bonita, tem uma cerca viva. Então, em muitas cidades brasileiras e também em Limeira, o Gugu, com o seu programa, beneficiou muitas pessoas que precisavam, como esta moradora aqui do Jardim Aeroporto, com a casa. Era um quadro muito aplaudido, era um quadro muito querido do telespectador, né? Isso, era o quadro Construindo um Sonho. E agora, você falando, eu me recordo muito bem desta situação, porque eu estava aí em Limeira na época, né, na apresentação de programas, e me lembro quando essa casa foi construída, porque nós fizemos uma matéria ali no bairro, mostrando toda a repercussão. Talvez seja até interessante a educadora nos próximos dias, talvez visitar essa família, realmente mostrar, porque são pessoas muito gratas ao Gugu, né, por terem sido beneficiadas, lógico, com o sonho da casa própria, mas nós encontramos aqui também muitas pessoas que foram ajudadas pelo Gugu fora da televisão, né? Eu vi muitas histórias aqui de pessoas que relatam a generosidade do Gugu fora da televisão, né? Porque o Construindo um Sonho era um quadro, logicamente uma pessoa era beneficiada, mas existia toda uma produção, um sorteio, uma logística, mas quando a gente ouve falar de pessoas que foram beneficiadas, foram ajudadas por ele, sem ter nada a ver com a atração televisiva, aí realmente a gente entende que se tratava de uma pessoa muito bondosa e muito generosa. Isso a gente vê nesses relatos todos que são feitos e por colegas que contam a respeito disso. A Sônia Abrão dizia também a respeito de tantas e tantas pessoas que o Gugu ajudava e ajudou, e isso fazia parte da personalidade dele. Gardinali, atrás de você é possível ver um painel. Eu sei que você já mostrou durante as suas entradas aí direto da Assembleia, mas quem ligou o computador agora, o rádio agora, e está nos vendo, é um painel que mostra muitas fotos de momentos diferentes da carreira do Gugu, é isso? Isso, é um painel que foi montado, olha, nesse momento, ao lado do caixão, só te interrompendo, Paulo, a Luísa Ambiel. A Luísa Ambiel, que ficou conhecida como a garota da banheira do Gugu, né? Ela está bastante emocionada agora ao lado do caixão, Luísa Ambiel. Ela toca no Gugu, bastante emocionada. A Luísa Ambiel também gravou uma entrevista exclusiva para a educadora. Eu conversei com ela quando ela chegou. Também será uma entrevista que será exibida aí nos próximos dias na educadora, em que ela diz que a vida dela é antes e depois do Gugu, porque hoje ela é conhecida como a garota do Gugu, a garota da banheira do Gugu. Inclusive na entrevista ela me disse que ela queria até evitar chegar perto do caixão, porque ela tinha receio de se emocionar muito, mas pelo visto agora ela decidiu se aproximar e está bastante emocionada. A Luísa Ambiel, a garota da banheira do Gugu. Paulo. A Luísa Ambiel foi uma das moças do programa que ficaram famosas
A outra moça que ficou muito famosa foi justamente a Mariette, que foi a secretária de palco durante muitos anos. E outras que mora nos Estados Unidos. Que mora nos Estados Unidos. E outras duas moças desse time, uma continuou famosa, que é a nossa amiga Flor, a Flor que durante muito tempo também trabalhou ali com o Gugu, e a outra é a Miriam, a Rose Miriam, que o Gugu escolheu para ser a sua parceira, para ser a sua companheira, a mãe de seus filhos. Então, são mulheres que participaram bastante da vida e do programa do Gugu, a Luísa Ambiel, a garota da banheira, a Mariette, que foi a secretária de palco muito tempo, a Flor, que seguiu a carreira de apresentadora e hoje trabalha ao lado do Silvio Santos, e a Rose Miriam, que foi a escolhida para ser a companheira e a mãe dos filhos. Exatamente, Paulo. A Rose Miriam foi telemoça durante menos de um ano, porque ela queria juntar dinheiro para pagar os seus estudos de medicina, né? E foi quando o Gugu a conheceu e desde então eles tiveram essa amizade que depois culminou no relacionamento. A Flor, como você bem lembrou, também foi telemoça e depois seguiu carreira no SBT, em outros programas. A Luísa Ambiel, repito, nos próximos dias, a educadora terá esse conteúdo exclusivo, uma entrevista muito emocionante em que ela conta detalhes da vida dela antes e depois do Gugu. A Rose Miriam nos deu uma entrevista, a Luísa Ambiel nos deu uma entrevista há algumas horas aqui na parte de fora da Assembleia. E só terminando de responder, o painel foi montado aí pela equipe que organizou o velório do Gugu, equipe da produtora do Gugu, a GGP, que fica em Alphaville, né? Tudo foi organizado voluntariamente por eles, né? Que são funcionários que perderam o chão, que também não sabem o que vai acontecer a partir de amanhã, porque perderam o patrão, o líder, enfim, mas que fizeram questão de organizar tudo aqui no velório, né? Todos os detalhes, toda essa logística, tudo isso que nós estamos observando é resultado da organização muito bem feita por parte deles, que montaram esse painel, que realmente ficou um painel muito bonito aqui na parte de cima. São dois, né, Paulo? Nós temos um painel no lado esquerdo, do lado direito, com imagens de vários momentos da carreira do Gugu, né? Desde sessão premiada, um dos primeiros programas, passando aí pelo SBT, Domingo Legal, e a sua última fase na Record, até o programa O Canta Comigo, que ainda está sendo exibido e que inclusive terá sua final exibida na semana que vem. Ontem foi ao ar um episódio, né, do programa, e agora verá a final. O Gugu era um empreendedor, Tiago, e ele tinha negócios além do rádio, padre. E quando nós trabalhávamos juntos na Rádio América, no início dos anos 80, ele apresentava lá o Viva Feliz. Na televisão era o Viva a Noite, e na Rádio América ele fazia todas as manhãs o Viva Feliz. E nessa época ele montou uma empresa, ele detectou que o europeu gosta muito de bananas. E ele começou a produzir um suco de banana em lata e começou vendendo em Portugal, depois na França, depois na Espanha. E foi um grande negócio do Gugu, um primeiro grande negócio fora da televisão, esta produção de suco de banana. E isso foi muito importante para a carreira de empresário do Gugu, que depois chegou a ter um canal gerador de televisão em Cuiabá. A ideia era ele ter uma rede nacional, mas ele resolveu abortar esse projeto e ficou apenas com a geradora em Cuiabá. Então, além da televisão, além da publicidade, além do rádio, ele era também um homem de visão nos negócios que fazia, né, Cardinale? É verdade, posto de gasolina, né, lojas, fora todos os merchandise da parte de produtos, né? A televisão é curiosa a história, porque ele sempre teve vontade de ser dono de televisão e disse que o Silvio Santos comentava com ele: você não faz ideia do trabalho que isso dá, Gugu. Você não faz ideia de como é trabalhoso ter o canal de televisão. E realmente o Gugu ele adquiriu essa geradora, a TV Pantanal,
E através da geradora a ideia era entrar com pedidos de outorgas e repetidoras em todo o Brasil. E o Gugu começou com esse trabalho, a equipe, né, que ele contratou no Ministério das Comunicações, e conseguiram realmente obter várias outorgas, mas a expansão de uma rede de televisão é um processo muito complexo, né, que envolve uma logística extremamente complicada na parte técnica, política, enfim. E num dado momento o Gugu percebeu que ele estava desviando a finalidade da função principal dele. E comenta-se nos bastidores que o Gugu desistiu a tempo, né? Então, antes dele inaugurar a rede de televisão, ele vendo que seria realmente bastante delicado, que teria realmente poderia ter muitos problemas, ele resolveu desistir. Na parte dos negócios, das lojas, os postos de gasolina, enfim, os demais negócios do Gugu, o comentário é que ele aos poucos foi fechando, né, vendendo esses outros negócios, porque a intenção dele realmente era essa de curtir os filhos, de morar em Orlando, ali na casa, né, que ele comprou, enfim. Então, que aos poucos ele estava se desligando de outras atividades para poder se dedicar à família, se dedicar aos filhos. Ao contrário, a produtora dele em Alphaville tinha uma atividade bastante intensa, e tanto é que uma das últimas atividades empresariais do Gugu, antes do seu falecimento, foi a compra de um terreno em Alphaville, onde ele iria construir um novo estúdio da sua produtora GGP, e um estúdio, Paulo, com um pé direito de 18 metros. Por que isso? Porque o Gugu, nas gravações do Canta Comigo, que para quem não assistiu o programa, é um formato importado, de uma competição musical, mas com 100 calouros que ficam em camadas, em andares, né? Um cenário com vários andares, então você imagina para colocar essas 100 pessoas, deve ser uns 5 ou 6 andares. Então é um tipo de programa que, por exemplo, você não consegue gravar dentro das instalações da Rede Record, ou dentro das instalações do SBT, ou talvez até dentro das instalações da Globo. Você precisa ter um estúdio com um pé direito muito alto, né? Um estúdio onde comumente são feitas produções de cinema. Então o Gugu teria se empolgado com o formato desse programa Canta Comigo, que realmente é muito interessante, e adquiriu esse terreno. Esse terreno foi comprado, foi a última compra do Gugu, e ele iria construir nesse terreno um estúdio com esse pé direito alto, porque a intenção dele era oferecer para produtoras, para gravar esse tipo de programa no Brasil e também de outros países, né? Então, outros países poderiam vir ao Brasil, aproveitar o cenário, fazer a gravação e levar o programa pronto de volta para os seus respectivos países. Então, foi o último empreendimento, né, do Gugu dentro da área da comunicação, né, Paulo? Muito bem. Gardinalho, eu gostaria de pedir a você, ao nosso cinegrafista, para nós nos aproximarmos do caixão o quanto mais for possível, para que o nosso telespectador, para que o nosso ouvinte possa acompanhar, ver as imagens do caixão. Toda a preparação foi feita naturalmente lá nos Estados Unidos. O Gugu fez a doação em vida, já tinha determinado isso, que todos os órgãos foram doados, e com isso 50 pessoas pelo menos foram beneficiadas. E lá nos Estados Unidos existe uma regra que quando alguém faz isso, a pessoa é homenageada, quando o corpo sai da sala do centro cirúrgico, todos os funcionários do hospital aplaudem aquele que entregou os seus órgãos em vida para que outros fossem beneficiados. Essa é a imagem que nós estamos mostrando. O caixão é um caixão aberto. As pessoas... Integrante do Polegar. Do Polegar. Vamos ver se a gente... Vamos voltar a imagem lá no caixão. Vamos ver se a gente identifica quem é. É o Marcos? Eu acho que é o Alan, se eu não me engano. Isso. Estão se despedindo. O Polegar foi um dos conjuntos, um dos grupos musicais que o Gugu fez acontecer. Aliás, o Gugu foi responsável pelo sucesso de tantos e tantos artistas. Os familiares, nesse momento, estão aí ainda ou estão descansando, Gardinalli? Deixa eu ver aqui, a mãe do Gugu estava sentada aqui ao lado até agora há pouco. A Ellen Ganzaroli está aqui ao lado. Não sei se a nossa imagem consegue mostrar.
A Ellen Ganzaroli está de preto, com óculos escuros, ao lado. E a mãe do Gugu, ela estava sentada ali atrás daquele candelabro com a vela. Ali está o irmão, ali porque... o irmão dele. Isso, logicamente que existe aqui na parte interna uma ala que foi destinada à família, né, Paulo? Para que eles pudessem descansar, enfim, eles não ficam o tempo todo no velório. Nesse momento a Ellen se sentou, ela também teve muita convivência, né, com o Gugu. Nós citamos, né, a Rose, a Flor, a Rose, né, e a Mariette. Não podemos esquecer da Ellen Ganzaroli, né? Com a certeza. Astrid está ali também, a apresentadora Astrid. A situação nesse momento, padre, é de uma expectativa, tanto por parte da imprensa, quanto por parte dos fãs que vieram aqui para o velório de Gugu Liberato. Neste exato momento, os familiares estão no interior do prédio da Assembleia Legislativa em uma cerimônia fechada, em uma cerimônia reservada, como já tinha sido anunciado. Haveria, após a chegada do corpo do Gugu, um momento fechado e totalmente reservado para a família. Então, sem nenhum tipo de transmissão, sem a entrada de fãs. Então, nós estamos aqui do lado de fora, aguardando para a abertura ao dia dos portões, tanto para os fãs como para todas as equipes de imprensa. Se o senhor me permitir, eu vou mostrar aqui o panorama aqui na parte de fora, tanto dos nossos colegas profissionais de imprensa que estão aqui posicionados e da fila que se forma das pessoas aguardando para entrar na Assembleia Legislativa. Nós temos um tempo chuvoso aqui em São Paulo, padre, e talvez isso acabe atrapalhando um pouco. Nós até imaginávamos que a essa altura já muitas pessoas estariam aqui na fila, mas realmente a chuva atrapalhou um pouquinho. O tempo agora parece que começa a se firmar e, obviamente, que a partir do momento em que os portões serão abertos ao meio-dia, a expectativa é que mais pessoas venham até aqui para essa despedida do apresentador Gugu Liberato, padre Manoel. Por favor, nós queremos saber aí mais informações. O Thiago, por favor, você tem notícias, o corpo já está aí na Assembleia neste momento, conforme você disse, que a família já está reunida, fazendo o momento aí de uma cerimônia aberta. Quero saber também de você, como que está aí os fãs, eles já chegaram, já estão por aí, já temos fila. Tempo meio chuvoso hoje vai complicar um pouco da chegada do pessoal, porque eu vi aí que a organização da fila para chegar, né, para fazer entrar até a Assembleia Legislativa é um local que não tem uma cobertura, não é verdade? Exatamente, padre. Nós estamos aqui na parte externa e até tivemos alguma dificuldade para começar os nossos trabalhos em função da forte chuva. E respondendo às suas perguntas, vou mostrar ao senhor exatamente a situação aqui. Aqui nós temos um paredão de profissionais da imprensa. Então eu vou caminhando aqui para mostrar ao senhor, profissionais de todas as emissoras, que estão aqui, nossos colegas, não é? Aguardando a liberação para a entrada no prédio da Assembleia Legislativa. E aqui vou mostrar a fila para o senhor, as pessoas que realmente já estão aguardando aqui e que vieram com faixas, com cartazes, enfim. Vamos dar a volta por aqui, porque aí nós temos condição de mostrar exatamente a concentração, olha aí, dos fãs que já estão aqui na fila e pessoas de várias partes do estado de São Paulo. Acredito que possamos até encontrar limeirenses que vieram até aqui, como o senhor bem disse, houve a recepção no aeroporto, né, de pessoas de Piracicaba, Campinas. Então aqui é a fila, nesse momento, que começa a ficar cada vez maior. Olha, as pessoas que trouxeram até fotografias, né? O senhor veio de onde? Eu sou da Freguesia do Uol, Zona Norte. Freguesia do Uol, um bairro aqui na Zona Norte de São Paulo. E por que resolveu vir ao velório do Gugu? Eu vou contar por quê. Porque eu tenho uma coisa a falar, eu sou do meio artístico há muitos anos. E eu estive participando do programa do Gugu. Como ele é alegre, eu fui fazer a alegria do meu público querido. O senhor é dublê. O dublê é aquele profissional que nas cenas de ação de um filme, né, ou de uma novela, substitui o ator para cenas mais difíceis, né? Só que é uma coisa muito alegre, porque todo mundo que viu, acho que gostou, porque fizeram tipo uma pegadinha comigo. Você vai participar no palco. Vai lá no palco. Aí eu, tá bom.
vai participar do Gugu? Opa, vamos lá. Qual a lembrança que o senhor tem do Gugu, já que o senhor teve esse contato com ele? Qual é a impressão que ficou para o senhor que o conheceu pessoalmente? Eu gostei muito dos programas, porque eu já cumprimentei cheguei a cumprimentar ele lá quando era na Vila Guilherme, que era o SBT, né? Então, tenho que agradecer muito a família do Gugu. Que Deus abençoe. Fique com Deus aí, boa sorte ao senhor. Padre, é realmente uma fila. Agora eu já não tenho mais a noção do final da fila. Até pouco tempo a gente conseguia ter uma dimensão. Como o senhor bem disse, é uma parte externa. Então o que vai acontecer é que essa fila ela vai dar a volta em todo o quarteirão aqui do prédio da Assembleia Legislativa. Nós temos, logicamente, que todo um isolamento feito por parte da Polícia Militar, apoio da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, da CET, que é responsável pela organização do trânsito. Nós estamos bem aqui ao lado do Parque do Ibirapuera, é uma área de grande movimentação e que foi isolada para essa ocasião especial, né, esse evento que é a despedida, o funeral do Augusto Liberato. Então, esse é o cenário aqui na parte externa. Daqui a pouco nós poderemos, a partir do meio-dia, mostrar o salão principal. Obviamente que existe toda uma determinação de espaços que serão ocupados pela imprensa e também as pessoas estão sendo orientadas, padre, a passar rapidamente pelo caixão. Existe uma distância determinada, mas justamente para permitir que o maior número de pessoas possa fazer essa despedida, né? Então, realmente é um momento de muito respeito, né? De muita emoção, mas também com uma logística delicada, porque trata-se de uma personalidade de grande impacto na cultura brasileira, não é, padre? É isso mesmo, Tiago. São 10 horas e 17 minutos. Eu queria que você soubesse, você tem notícias de que horário, mais ou menos, é que o povo vai começar a poder entrar, a poder dar o seu último adeus ao apresentador Gugu? Temos sim, padre, a partir do meio-dia. Os portões serão abertos a partir do meio-dia, porque antes disso é o espaço reservado para a família, né? Então houve esse pedido por parte da família, né, que concordou que o Gugu fosse velado aqui na Assembleia, que tivesse todas as pompas, todas as honras, né, do grande apresentador que ele sempre foi, e depois as pessoas começam a entrar a partir do meio-dia, e o velório está programado para acontecer até às 10 horas da manhã de sexta-feira. Então imagina só, padre, nós estamos falando, agora são 10 horas e 18 minutos da quinta, o velório vai até às 10 horas da manhã de amanhã, sexta-feira, quando então o corpo sairá daqui e irá para o cemitério Getsemane no Morumbi para o enterro, né? Então nós estamos falando aí de 20 horas, né, praticamente, de velório. Então toda a madrugada, os fãs terão oportunidade, as pessoas terão oportunidade de vir aqui durante a tarde, durante a noite, durante a manhã de amanhã. Então, realmente, uma grande estrutura à altura, né, do apresentador Gugu Liberato, que sempre teve uma relação de muito carinho, de muita proximidade com a família educadora, com a família Bortolã, e também é por isso que nós estamos aqui acompanhando esse momento, Padre Manoel. O Tiago Gardinali, eu queria também mais algumas informações, porque nós sabemos que o dia de hoje ele tem uma previsão de chuva aí na cidade de São Paulo, né? Os fãs do Gugu que já estão aí nessa fila, além dessa estrutura toda que foi preparada lá do lado de dentro, que conforme você disse, que daqui a pouquinho também vocês vão poder transmitir algumas imagens lá de dentro também, a estrutura que foi preparada para as pessoas que saírem das suas casas agora e se dirigirem aí para a Assembleia Legislativa. Tem uma estrutura de acolhida, né, as pessoas, porque tem muitos fãs também, aqueles que, senhoras, né, muitas senhoras aí que gostam demais. Querendo ou não, a gente está falando de um apresentador que tem o título de um dos apresentadores mais queridos do Brasil. E a emoção, com toda certeza, vai lá em cima na hora que essas pessoas começarem a passar ali na frente do caixão, poder dar o seu último adeus. Tem todo um aparato preparado aí para segurança, de segurança e não apenas de segurança, mas também para cuidar dessas pessoas. Padre, a parte de segurança, sim, realmente, toda a parte de estrutura de trânsito, segurança, porém, veja só, no momento que o senhor me fazia a pergunta, começa a chover novamente, começa uma ventania, veja que as pessoas estão abrindo seus guarda-chuvas aqui na fila, então, a questão é que quem vier tem que vir preparado para enfrentar uma grande fila, para enfrentar a chuva,
tem que trazer guarda-chuva, capa de chuva, tem os vendedores de capas, logicamente que estão aqui na fila, mas vamos mostrar um pouquinho mais aqui da fila. É uma estrutura totalmente aberta, nós estamos a céu aberto aqui, não é? Nós estamos na parte de fora do prédio da Assembleia, então é bom que nós deixemos isso claro. Quem quiser vir, os limeirenses que quiserem vir a São Paulo, né, dá tempo tranquilamente de vir. Quem vier de carro, quem vier de ônibus, né, desce na rodoviária do Tietê, pega o metrô, mas tem que estar ciente de uma certa dificuldade que vai enfrentar nessa questão que o senhor falou da infraestrutura. Então, realmente, deixa eu ver, tem pessoas que trouxeram até um banco aqui, estou vendo um senhor, falar com ele aqui, o senhor trouxe até um banquinho aí já para esperar, né? Ano, né, bem? Aí, então não aguento. E vou trabalhar às 2 horas. Eu vim agora. Por que o senhor decidiu vir para a despedida do Gugu? Ele via todos os programas dele. Tá? Adoro o Gugu. Deus que põe em bom lugar. Ele merece. Amém. O senhor vê, né, Padre Manuel? São as pessoas religiosas, né, desejando realmente mensagens positivas para o Gugu, mas que vieram preparadas. Olha, agora com os guarda-chuvas aqui, eu estou caminhando, mostrando para o senhor aqui a fila, essa senhora com a faixa aqui, a senhora até veio com a faixa do Gugu, saudade eterna. Qual é a maior saudade que fica do Gugu? Muitas. Emocionada até nesse momento. Ô, Tiago, conforme você está dizendo, o que dizer desse apresentador? Eu mesmo sou fã do apresentador, aqueles que me acompanham sempre pelo Instagram, sempre vê de vez em quando eu fazendo algumas postagens que eu sou fã assíduo do programa dele, o Canta Comigo, onde leva vários artistas para cantarem, levanta aquela plateia de mais de 100 jurados, era um programa que aquecia aí as nossas emoções sempre, e pra gente, eu tô pensando como será o próximo programa, né, esse último programa que já estava gravado, a grande final do programa que será ao vivo, como será, o que a TV Record está preparando aí para este último momento, né, a despedida, porque nós não teremos o apresentador na grande final do Canta Comigo, que é um programa que está aí acontecendo, que era apresentado pelo Gugu. Para você que está chegando agora na Educadora, eu estou com o Tiago Gardinali, que está ao vivo, direto de São Paulo, lá da Assembleia Legislativa, local onde acontece o velório do apresentador mais querido do Brasil, Gugu Liberato, né? E nós estamos lá com o Tiago Gardinali, que está trazendo aí todas as informações deste velório. Agora, Paulo, o senhor falou do programa, né, o Canta Comigo, e o senhor veja que coincidências da vida, né, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. O programa, que é uma competição musical, né, uma competição de cantores, ele já teve o final gravado. E o Gugu fez isso porque, como é um programa gravado por temporadas, o Gugu já tinha planejado finalizar a gravação e ficar com seus familiares na casa dele em Orlando, onde o acidente infelizmente aconteceu. Então o Gugu gravou 3 finais possíveis do programa. Porque o programa será exibido na semana que vem, na quarta-feira, e os telespectadores vão votar por telefone, pelas redes sociais, e vão escolher entre 3 finalistas. Então o Gugu gravou 3 versões, com os 3 como possíveis ganhadores. Então, aí na televisão, na hora da votação, a equipe técnica solta aquele final gravado de acordo com a opinião do público. Mas o Gugu fez isso porque ele tinha combinado esse período de gravação para poder tirar suas férias. E isso acabou sendo, televisivamente falando, uma solução para que o programa tenha fim. Porque se não fosse assim, provavelmente a emissora teria que escalar um outro apresentador para fazer essa final, e seria uma situação delicada, porque nós todos assistimos o programa, como o senhor bem disse, né, com o Gugu, e chegar e o programa não ter um final. Então o programa está todo gravado, a Record TV decidiu por exibi-lo até o fim, que eu acho correto, até como uma homenagem, né, porque foi um último trabalho, um trabalho feito pelo Gugu. Então o programa será exibido até o fim, como se o Gugu tivesse vivo, né? Então, para o telespectador, o Gugu ainda continua na televisão com um programa inédito que será concluído na próxima semana, como mais uma grande homenagem a ele, né, padre?
Olha, essa aí é uma notícia, eu acho, exclusiva aí, porque muitos canais estão dizendo, né? Muitos canais aí dizendo da Record mudar o final, né? Porque por ser ao vivo, eu não sabia, é uma novidade essa aí. Então ele já gravou 3 finais, né? Os 3 finalistas aí, então do programa. Tem 3 finais aí. Aquele que o pessoal votar, que deve ser o campeão do Canta Comigo, então, nós teremos aí o Gugu, então, entregando o prêmio ao vencedor dessa competição, o Thiago. Na verdade, ele gravou dando o prêmio para os 3, não é? Lógico, é combinado. Televisão é produção, não é, padre? Então, até por uma questão de custos, enfim, isso foi feito, a gravação foi feita com os 3 finalistas, né? Na verdade, um deles será o real ganhador, né? Mas os finais já estão gravados. E acredito até, padre, pela experiência que a gente tem de televisão, que após o final do programa, quando, obviamente, o vencedor terá a sua imagem exibida, esses outros 2 finais alternativos serão versões que vão entrar também para a história da televisão. Acredito que em algum momento, imagino que a Record possa exibir isso como uma curiosidade, porque fica como material de arquivo do Gugu que ninguém viu, né? Só a equipe que estava lá na gravação. Então nós temos um programa finalizado, que será exibido, e 2 outros finais que acho que vão despertar a curiosidade de muita gente, né? Porque são as últimas imagens do Gugu, as últimas gravações que ele fez na sua carreira da televisão. Agora sim, Thiago Gardinali, boa noite mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez à Educadora. Agora sim, Gomide, 18 horas e 11 minutos, 18 e 11, agora te ouço bem. Uma boa tarde a você, aos ouvintes e telespectadores da Educadora. Nós continuamos aqui na Assembleia Legislativa, acompanhando toda a repercussão, a movimentação, autoridades, celebridades, o público que vem até aqui para prestar a última homenagem a Gugu Liberato. Uma sexta-feira fria, uma sexta-feira chuvosa, uma sexta-feira de tempo fechado. Começa a ventar bastante agora aqui na região do Ibirapuera, no prédio da Assembleia Legislativa, né? Como se o céu estivesse chorando a perda do Gugu Liberato. Vários artistas que passam por aqui, nesse momento a cantora Roberta Miranda, que entra aqui por esse que é o acesso separado, né? Um acesso que foi pensado, aliás, a organização, Gomide, eu tenho comentado aqui na nossa transmissão, merece todos os elogios, os parabéns, porque eles pensaram numa logística muito inteligente, né? Nós temos aquele corredor por onde chegam as pessoas, os fãs que estão fazendo essa fila gigantesca que dá várias voltas pelo quarteirão. As pessoas entram por ali, Gomide, passam rapidamente pelo caixão, 10 segundos na frente sem parar, né? E aqui é a saída, são as pessoas que já passaram pelo caixão e saem por aqui. E nessa parte aqui, Gomide, é o corredor das pessoas, das celebridades, das autoridades, estacionam os seus automóveis aqui no pátio, no estacionamento da Assembleia Legislativa, e entram por aqui. Então, isso evitou qualquer tipo de tumulto, Gomide. Não teve nenhum tipo de problema de aglomeração de artistas. Lógico, as pessoas que estão ali reconhecem, acenam para os artistas que passam por aqui, mas com esse acesso, com a policiamento militar, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, os funcionários da Assembleia Legislativa, a equipe do Gugu, da produtora do Gugu, que organizou toda a logística aqui do velório. Então, com isso, tudo está transcorrendo com muita tranquilidade e assim deve ser até amanhã, às 10 horas da manhã, Gomide. Tiago, a gente sabe que muitas pessoas, e nós que vivemos o rádio, né, você também passou pela televisão, sabe que esse encanto que o rádio tem, esse encanto que a televisão tem, muitas pessoas passaram pelo microfone da Educadora, pelo seu microfone aí na Assembleia Legislativa, e o papo que as pessoas tinham dava a impressão que a pessoa era uma amiga íntima, um amigo íntimo do Gugu. E aí você perguntava, mas você conhecia ele? Não, só pela televisão. E isso é a magia do meio de comunicação, né? Muitas vezes as pessoas só têm a televisão, só têm o rádio para fazer a companhia para ela. E aí, quando essa pessoa, no caso o apresentador Augusto Liberato, morre, falece,
a pessoa fica, a sensação que a pessoa tem é que ela perdeu de fato um grande amigo. E essa é a grande mágica dos meios de comunicação, no caso do Gugu, a televisão, e no nosso caso, você também já foi radialista, o rádio. Enfim, esse encanto é muito bacana de se ver e está comprovado mais do que certamente de que isso acontece com os depoimentos que você colheu aí em São Paulo, né, Tiago? É exatamente isso que você disse, Gomide, está comprovado, porque eu entrevistei pessoas aqui, a educadora exibirá esse material. Olha, vamos aproveitar o Otávio Mesquita aqui, ó, apresentador do SBT, Otávio Mesquita, que conviveu muito com o Gugu em muitas ocasiões. Você, carreira, televisão. O Gugu faz parte da minha vida profissional. Eu sou antes do Gugu e depois do Gugu. E por que eu falo isso? Porque eu lembro que quando eu fiz na verdade, a minha produção reuniu o Zé de Camargo e o Luciano e foram me acordar no meu aniversário. Foi em 20 de junho. Eu lembro nos anos 90. E uma das coisas mais importantes, quando o Gugu viu esse quadro, que era engraçado, com a pessoa me acordando, ligou para mim no dia seguinte e falou assim: "Ô, Mesquita, eu vi ontem à noite o seu programa, que coisa bacana, posso pôr no ar?" Eu falei: "Claro que pode." Aí ele colocou no domingo no ar e aí na segunda-feira, que foi quando, obviamente, dia depois, ele me liga e falou assim: "Otávio, é impressionante o que deu de audiência, você me ajudou muito, vamos almoçar." E a gente foi almoçar e ele falou: "Vou criar um quadro chamado Bom Dia Legal, que é acordar os artistas, né?" E aí uma das coisas mais importantes da minha vida, que eu vou lembrar, foi quando eu falei assim para ele: "Bom, Hugo, toca pau, vai aí, acorda que você vai se divertir." Eu falei: "Como assim eu vou me divertir?" Eu falei assim: "Por quê? Quem vai acordar é você." Eu falei assim: "Gugu, pelo amor de Deus, o programa é teu. Como é que você chama um apresentador de outro programa para colocar no ar?" "Não, Otávio, eu sou grato a você, porque eu devo essa audiência ao seu quadro, então você vai crescer como eu, você vai me ajudar." E pela primeira vez na história da televisão, eu nunca vi um cara abrir mão de fazer um quadro para poder um amigo fazer, entendeu? Então, é isso que eu aprendi com ele, o caráter dele, a maneira dele agir, a maneira dele falar. E quando ele olhou para mim nos olhos, ele falou assim: "Olha, que eu não queria aceitar." Ele falou assim: "Olha bem para mim, eu quero que você faça tanto sucesso quanto eu. Se eu crescer, você cresce junto comigo." Esse é o Gugu. Qual o cara que vai fazer isso? Então, agora quando eu entrei lá, eu simplesmente agradeci a ele. E vou ter dele uma coisa muito especial que eu vou até mostrar para vocês. Eu peguei aqui do caixão dele uma flor linda e fiz ele beijar. E essa flor vai ficar dentro do meu coração. Eu vou pôr num quadro, pôr na minha sala. Eu quero morrer com isso aqui. Eu quero que isso aqui esteja junto comigo, porque eu devo muito a ele. Vocês conversavam muito sobre televisão, estratégias de televisão, porque você é um amante, né, de televisão, programação, ele também. Vocês tinham esse tipo de papo? Uma relação muito mais qualificada do que quantificada. Às vezes, as poucas vezes que a gente falava da tendência, o que pode mudar na televisão, o que não. Mas a gente sempre dava risada, a gente falava mais bobagens do que negócios, né? Porque ele estava no caminho. E uma vez eu perguntei para ele, no meu aniversário, que foi em junho desse ano, eu convidei ele para ir, aí ele falou assim: "Mesquita, eu falei: Gugu, o que você está achando do Otávio Mesquita?" Ele falou assim: "Ele está no caminho perfeito, ou seja, ele não precisa de mais nada." E é verdade, né? Se eu sou... Falei: eu devo a você, né? Ele deu risada: "Deve nada, você é um cara competente." Foi exatamente isso que aconteceu. Como você vai definir quem foi o Gugu para as próximas gerações? Eu falei já para o meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, falei: "Filho, aprende quem é o Gugu. É um apresentador que vê televisão como telespectador, não como apresentador." Porque tem muitos apresentadores que se acham, né? Tem apresentadores, tem pessoas que fazem um quadro e de repente tem um assessor, tem um empresário, tem não sei quem. Nada, ele não tem nada, ele tem ele. Ele resolve, ele define, ele conversa. Essa é a simplicidade dele. Eu falei para o meu filho: se um dia você quiser fazer televisão, fique à vontade. Mas seja como o Gugu Liberato, como o Silvio Santos, são pessoas simples, pessoas que estão no ar, porque eles oi, tudo bem, oi, tudo bem. Não é que tem gente se separando, não. Ele é um cara muito simples. Devo tudo que eu tenho a ele. Obrigado, Otávio. Otávio Mesquita, não é, que, conforme ele mesmo relatou, Gomide, durante muito tempo fez esse, né, o Bom Dia Legal, acordando os artistas, e relatou algo que eu também não sabia, né, que o Gugu deu a ele essa visibilidade, né, porque, como ele disse, né, no meio de televisão tem muitos egos, muita disputa de espaço, e comprovando aí a generosidade do Gugu em permitir que
ele continua apresentador do quadro. Um depoimento bacana, né, Gomide? Depoimento bacana, mostra a generosidade do Augusto Liberato, e o que está me impressionando, Tiago, é de que, claro, que quando a pessoa morre, há toda uma comoção, mas a gente não está vendo uma pessoa que não está sendo grato a ele. Ouvi depoimentos de Celso Portiolli, ouvi depoimentos agora do Otávio Mesquita, que você colheu para a gente, ouvi depoimentos de diversos artistas que são gratos a ele justamente porque ele abria portas. E essa talvez é uma das principais características dele, Tiago. Exatamente, nós teremos também aí na programação da Educadora, poucos instantes de você abrir esse programa especial, eu gravei com o Rodrigo Faro, depoimento muito emocionante que a Educadora vai exibir aí nas próximas horas também. Então são relatos que mostram, porque é um mundo da televisão, lógico, é um mundo de magia, né? Às vezes de faz de conta, mostra algo que na verdade não é, mas conversando aqui com as pessoas que conviveram com ele, a gente percebe que realmente o Gugu tinha um aspecto de muita generosidade, um aspecto humano que merece ser enaltecido longe das câmeras, né? Porque uma coisa é à frente das câmeras, né? E outra coisa é a vida real, longe das câmeras, e são os relatos que a gente ouve aqui das pessoas que estão vindo aqui ao velório, pessoas do staff, a gente tem conversado com muitos diretores, produtores, a equipe está muito abalada, né? A equipe que trabalhava com ele. Então, são relatos reais, né, de uma pessoa que impactou a cultura do país, a cultura de massa, a televisão aberta, para da televisão aberta, mas que tinha também uma generosidade no seu dia a dia, né, na sua vida particular. Eu não sei se você consegue mensurar, Tiago, mais ou menos quantas pessoas já passaram pela Assembleia Legislativa, porque você disse em outras entradas que a fila de pessoas está dando volta no prédio da Assembleia Legislativa. E quem conhece o prédio sabe que não é um prédio pequeno, quer dizer, muita gente deve ter passado e ainda muita gente há de passar aí até amanhã de manhã, né? Pois é, o Caio me fez essa pergunta também. Eu realmente não consigo mensurar, eu até tenho uma dificuldade. Eu sei que a Polícia Militar tem até um sistema de contagem, de acordo com o metro quadrado, da quantidade de pessoas. Eu realmente tenho dificuldade de mensurar, Gomide, quantas pessoas. A última vez que eu tinha visto a volta no quarteirão, eram 3 voltas no quarteirão, se eu não me engano. Tinha dado a volta 3 vezes no quarteirão. Como era o Gugu nos bastidores da TVS nesse início dos anos 80, esse começo de vocês, né? Como você falou, começaram... O Gugu sempre foi incrível. O Gugu sempre foi uma pessoa muito correta, muito íntegra. E ele não era só apresentador, ele criava quadros, né? Eu acho que o Gugu era completo. Porque uma coisa é você ser um bom apresentador e só. Ele não, era apresentador, era produtor, ele cavava, ele criava quadros, né? E então o Gugu, e fora os empregos que ele deu, quantas pessoas ele lançou e tal. Então, uma perda, gente, é uma perda porque... Mas serve uma de lição, com certeza ele virou... E hoje, sabe qual a música que eu tô toda hora? O Pitinho, que é aquela música que eu cantava no Gugu lá. Passarinho quer cantar, não sei o quê. Mas hoje, não sei porque eu estou contando, eu estava gravando, né? A gente estava gravando, ele é meu produtor. Falei, gente, não sai da minha cabeça. Cristina, você tem algum momento que ficou marcado na sua vida com o Gugu? Bastidor, alguma coisa? O nosso momento foi muito parecido, no sentido de que nós estávamos entrando numa família pequena. O SBT hoje é uma família gigantesca. E em 1981, o SBT estava nascendo, né? Passando de TVS, como você falou, e 81 para SBT. Então, a gente tem isso muito unido, porque não tinha muitos apresentadores, né? Assim, tinham poucos programas. Era o Bozo, às vezes a pessoa até brincava falando TV Bozo de televisão. Era o Bozo, a gente com o povo na TV, aí logo depois Viva a Noite e jornalismo. Então, era uma coisa muito pequena, né? A gente estava começando a crescer. Então, eu sinto como se eu tivesse perdido o irmão de nascimento. É meio louco. Apesar de não ter tido tanto contato com o Gugu quanto eu gostaria de ter tido. Né? Eu sou muito na minha, sou reservada e tal, mas eu sei que o Gugu gostava de mim, tenho o maior carinho por ele, sempre tive, apesar de não ser íntima, que eu digo, de conviver diariamente com ele. Mas a minha história com ele é forte, porque nós crescemos juntos, nascemos juntos numa emissora, né, de muitos anos. Né? A televisão perde referência? Com certeza, com certeza. Sabe que eu estou feliz, assim, de ver todas as televisões, isso que eu acho bacana, porque... Eu, sinceramente, nem imaginava que as televisões fossem fazer essa cobertura tão gigantesca. Obviamente, tirando Record e SBT, claro, né?
E é bacana a gente ver como as pessoas gostavam do Gugu fazendo essa homenagem. Mas, gente, façam mais em vida, viu? Não é o caso do Gugu. O Gugu foi muito homenageado em vida. Mas fica uma lição da gente para a gente homenagear também muitos artistas aí abandonados, muitos artistas esquecidos, muitos apresentadores aí, né, atores, enfim. Vamos homenagear em vida, porque depois que morre já era. Obrigado, Cristina. Apresentadora Cristina Rocha. Um relato bacana, né, Gomide? Porque começaram juntos, né, justamente quando o SBT era TVS, né, no início dos anos 80. Eu só vou me posicionar aqui, Gomide, bem na entrada, porque é um local onde eu consigo ver as pessoas que chegam e nós podemos também conversar sobre as informações do dia aí, direto aqui da Assembleia Legislativa. E só para complementar, eu te dizia que realmente é difícil mensurar a quantidade de pessoas que estão passando por aqui, porque a fila vai dando volta no quarteirão e as pessoas vão chegando. Nós temos ainda toda uma madrugada pela frente, até amanhã às 10 da manhã. Então, talvez até a própria PM depois possa divulgar esse número, mas acredito que será um número surpreendente, porque é uma mobilização como poucas vista antes aqui na Assembleia Legislativa. Gomide. Até pelo número de coroas que a gente está vendo aí na entrada da porta, né, da onde está acontecendo o velório do apresentador, e lá dentro também a quantidade de coroas que pode ser vistas, ou que puderam ser vistas durante as transmissões das grandes emissoras, a gente percebe o carinho e a importância que ele tem para outras emissoras, né? Porque quando morre um artista da Globo, a Globo vai dar um destaque, mas vai ficar por isso mesmo. Morre um artista da Bandeirantes, a Bandeirantes vai dar um destaque, mas vai ficar por isso mesmo e tal. A importância do Gugu, Thiago, eu acho que você vai concordar comigo, é tão grande para a televisão brasileira como um todo, para a comunicação como um todo, que todo mundo quer dar a notícia, que todo mundo está acompanhando e está dando um destaque muito grande. Isso demonstra, de fato, a história belíssima que esse apresentador fez na TV brasileira, né? Exatamente, é um testemunho, é uma comprovação, né, de tudo isso. A gente vê em um momento como esse de mobilização, né? Trata-se de uma mobilização espontânea de pessoas que conviveram, né, com o Gugu Liberato. Nesse momento passa aqui mais um integrante do grupo Polegar. Está saindo agora a Ellen Ganzaroli. Deixa eu ver, talvez ela passe por aqui. Ela está ali em cima, está conversando com as equipes de reportagem ali em cima. Porque nós temos aqui, Gomide, você está vendo essa cobertura de vidro? Toda essa cobertura, embaixo dela, são nossos colegas de imprensa, né, dos veículos de comunicação. Então, ela está totalmente tomada pelos repórteres. Então, quando os artistas saem do velório, eles acabam sendo abordados. Eles são abordados, né, pelos repórteres, então muitas vezes acabam até demorando até chegar aqui embaixo. Mas em algum momento a Ellen deve passar por aqui, eu estou de olho em tentar ouvi-la. Enfim, são muitos os artistas, as celebridades, as personalidades. Olha, agora a Sula Miranda acaba de entrar. Ali a Sula, que também, eu me recordo, não sei se você se lembra, Gomide, mas no Viva a Noite, no Sabadão Sertanejo, a Sula Miranda participava muito, né? Ela, rainha dos caminhoneiros, você lembra da fase antes dela se transformar numa cantora gospel. Então ela teve realmente muito espaço dado pelo Gugu. Não sei se você lembra dessa fase. Eu não lembro tanto dessa fase, já era ainda um menino. As primeiras aparições que eu lembro do Gugu, de fato, foram no Sabadão Sertanejo e depois no Domingo Legal, mas certamente ele foi empresário, inclusive, de grupos importantes como Dominó, como Polegar. Ele tinha esse viés empresário também, né? Ele fazia essa conexão e dava essa oportunidade. E hoje, no meio artístico, Thiago, a gente sabe que uma oportunidade pode mudar a vida de uma pessoa, de um grupo, de um cantor, enfim. E ele tinha esse viés, ele tinha essa capacidade de dar essa oportunidade, às vezes sem cobrar nada em troca do artista que está começando, né? É verdade, através da Promoarte, né, empresa dele de promoção de artistas, enfim. Mais um grupo aqui de amigos que sai nesse momento. Eu estou observando aqui os amigos, a Ellen ainda está dando entrevista ali em cima, enfim. É um vai e vem o tempo todo aqui de amigos, de artistas, de pessoas que foram lançadas pelo Gugu, que tiveram algum tipo de relacionamento, de contato com ele, enfim. Mas eu dizia, Gomide, que existe aqui essa cobertura com os jornalistas. Esse é um dos pontos da imprensa. O outro ponto é a parte interna. Se você quiser,
Depois, em algum momento, eu até posso ir para a parte interna, vou precisar de alguns minutos para me deslocar, porque eu tenho que dar uma volta aqui, mas nós podemos fazer uma entrada ao vivo ao lado ali do caixão, onde as pessoas estão passando. É um outro ponto de imprensa, e tem um terceiro ponto que é aqui na parte de fora, por onde as pessoas passam. Então, logicamente que as emissoras se dividem aí com vários pontos de transmissão, porque por aqui chegam as celebridades, nós temos a entrada das pessoas, da população em geral, e a parte interna onde o corpo do apresentador está sendo velado. Então, realmente é uma mobilização muito grande que acontece nesse momento aqui na Assembleia Legislativa. Gomide. Os paulistas e os paulistanos certamente são a maioria de pessoas que estão passando pela Assembleia Legislativa, mas do seu olho, do que você lembra, que tipo de manifestação e de quais estados brasileiros pessoas estão presentes aí na Assembleia dando o último adeus ao Gugu Liberato? Tiago. Nós temos pessoas vindas realmente de muitas cidades do estado de São Paulo, né? Entrevistei pessoas de outros estados também que vieram unicamente para o velório do Gugu. Temos depoimentos gravados que também serão exibidos na programação da Educadora, mas o que chama a atenção, eu até conversava durante o show do Paulo Eduardo com o padre Edmilson, são as diversas formas da manifestação do luto. O luto pode ser manifestado com a tristeza, de uma maneira calada, mas também pode ser manifestado com alegria. Então aqui na fila a gente tem grupos de pessoas em oração, tem pessoas que estão cantando o Pintinho Amarelinho, tem pessoas que estão chorando. Então a gente vê todo tipo de reação, né? Todo tipo de reação dessas pessoas que, como você bem disse, nunca encontraram com o Gugu pessoalmente, mas recebiam o Gugu semanalmente através da televisão nas suas residências. Então estabeleceram uma relação muito mais próxima com o Gugu do que com muitos familiares, talvez, né? Por essa intimidade através da televisão, né, Gomide? E a televisão, ela é mágica, os meios de comunicação são mágicos justamente por conta disso. Tiago Gardinali continua lá em São Paulo com imagens ao vivo e exclusivas aqui para o interior do estado de São Paulo. Durante todo o dia, a Educadora fez uma transmissão especial da despedida ao apresentador Augusto Liberato, o Gugu Liberato, que morreu na última sexta-feira lá em Orlando. Uma coisa que me chamou a atenção, Tiago, no que a Cristina disse, foi a simplicidade dele. O Gugu Liberato morreu após sofrer um acidente em casa, trocando um filtro ou fazendo a manutenção no ar-condicionado. Quer dizer, ele tinha dinheiro para tentar, ou talvez para pagar um profissional. Mas ele foi e fez o serviço, e ela ressaltou isso, essa humildade que ele tinha, e isso reflete-se em tudo que a gente ouviu até agora, né? O que muitas pessoas comentam aqui, Gomide. Puxa vida, mas que morte besta, né? Como pode ser assim, de repente? Porque quando uma pessoa está doente, lógico que toda morte é um processo doloroso, né? Mas quando há uma situação de uma pessoa já adoentada, que passa por um quadro de uma doença grave, a morte ela acaba sendo um tanto quanto esperada, é uma consequência natural do agravamento de uma doença, né? Mas uma pessoa que goza de plena saúde, que está no ar, fazendo sucesso, que está com seus familiares, né? Então realmente foi uma morte que as pessoas custaram acreditar que tenha acontecido dessa forma, um acidente, né? Que realmente, como disse a Cristina, você sobe para consertar o ar-condicionado, tropeça, cai e morre, né? Então eu acho que é mais difícil a aceitação por ter sido da forma como foi, né? Realmente é um comentário que as pessoas fazem aqui. Durante o Educadora Meio-Dia, ou coloca, agora não me recordo, mas o Caio me pediu para que eu fosse, ainda estava fechado aqui, o velório não tinha sido aberto ainda ao público, e o Caio me pediu que eu fosse até o começo da fila. Ele falou, para quem é a primeira pessoa, né, da fila? E eu entrevistei os primeiros da fila, pessoas que chegaram, hoje é quinta, chegaram na quarta-feira de manhã, quer dizer, acamparam aqui, uma devoção, né, uma admiração ao Gugu. Então, nesse momento, realmente a gente se pergunta, né, o que leva uma fila, uma multidão de pessoas, né, que a gente observa aqui, ficar embaixo da chuva por horas em uma fila, né, para passar 10 segundos na frente e fazer a sua despedida, né? Então, só pode ser realmente por admiração. A gente enxerga a verdade aqui nessas pessoas que vêm aqui de maneira totalmente espontânea, e quando a gente conversa com os produtores, os diretores, as equipes de televisão
em off, como a gente fala, né, Gomide, com a câmera desligada, e a gente ouve as histórias de bastidores, aí a gente vê que realmente o Gugu era verdadeiro, né? Porque a televisão, o rádio, tem muita aparência, infelizmente, né? Na frente das câmeras, uma postura, e atrás das câmeras, uma postura diferente. Mas conversando com as pessoas que o conheciam e que conviviam com ele, a gente vê como realmente a postura do Gugu, ela era autêntica na frente e por trás das câmeras, né? O que o torna realmente um ser humano digno de todas as homenagens que estão sendo feitas aqui, Gomide. O que chama a atenção que foi que você conversou com se eu não me engano, um alagoano durante o colóquio, que disse que o dinheiro dele estava contado para comprar o gás. E que ele falou para a mulher, ó, se vira aí com o gás que esse dinheiro eu vou usar para ir lá ver o Gugu. Quer dizer, pessoas que saem de todas as partes do país, não sei se talvez a gente encontre pessoas que saíram de outros países para vir ao Brasil para se despedir do Augusto Liberato, mas que tem de fato essa admiração. Estou recebendo uma mensagem pelo WhatsApp da educadora aqui, Thiago. Coroas chegando, ó, coroas de flores. Coroas de Elas flores. entram aqui pela lateral, viu, Gomide? Olha aí. E são muitas, não param de chegar um minuto, né, Thiago? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Não deu para ler. De quem é essa coroa? Enfim, são condolências de várias... elas já não cabem mais lá dentro. Então você vê o detalhe, olha, está sendo colocada aqui na parte de fora, já não cabe mais ali dentro, e vai chegar um momento, não vai demorar muito, que não vai caber mais aqui também. Enfim, uma quantidade impressionante, a todo momento chegam veículos de floriculturas, Gomide, trazendo essas coroas gigantes, olha aí, que agora estão sendo colocadas na grade. Aqui provavelmente vão fazer a volta aqui. Né? Muito bem. Thiago Gardinelli ao vivo da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está acontecendo o velório do apresentador Augusto Liberato. Falaram muito a respeito da saída dele, que deve acontecer por volta das 10 horas da manhã de amanhã. Há um horário confirmado para o sepultamento e, para quem não conhece São Paulo, a Assembleia Legislativa fica muito longe do cemitério, aonde ele será sepultado, Thiago? Eu diria que o trajeto daqui, nós estamos no Ibirapuera até o Morumbi, obviamente que será um trajeto com os batedores da Polícia Militar, o que facilita, né, questões de trânsito, né, porque São Paulo tem esse fator complicante do trânsito, mas enfim, com todo o apoio logístico, eu diria, Gomide, que é um trajeto para ser feito em 20, 25 minutos, meia hora no máximo. Acredito que uns 20, 25 minutos esse trajeto seja feito. O corpo sai daqui às 10 horas da manhã, vai para o cemitério e daí há um momento reservado para os familiares. Acredito que o enterro deva acontecer por volta da hora do almoço ou nas primeiras horas da tarde desta sexta-feira. E realmente aí será um procedimento, olha, mais coroas chegando aqui. Zezé de Camargo e Luciano, olha, homenagem dos amigos Zezé de Camargo e Luciano, que foram muito beneficiados pelo Gugu na carreira artística, né? Puxa vida, talvez ouso dizer que foram revelados pelo Gugu, ou se não, tiveram muita exibição nos programas do Gugu, tanto o Viva a Noite, o Sabadão Sertanejo e o Domingo Legal, acho que principalmente o Sabadão Sertanejo, né? Acho que foi uma dupla que teve realmente muita exposição através do Gugu. Agora a coroa de flores do Zezé de Camargo e Luciano e tantas outras que compõem aqui o cenário do velório do Gugu, Gomide. Mensagem do WhatsApp da educadora 992225124. Boa noite, parabéns pela cobertura. O Cláudio Gonçalves está te mandando um abraço também aqui pelo WhatsApp da educadora. O Cláudio acompanhando a gente com som e imagem. Ô, Thiago, você falou aí com relação à questão do Zezé de Camargo e Luciano. Certamente eles foram, não sei se revelados, mas tiveram uma grande exposição na época que era Zezé de Camargo. As duplas eram Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo, né? Não tinha essa discriminação. Isso, os amigos, né? Nós não tinha. O Amigos era um projeto da Globo, na verdade, né? Mas o da Sabadão Globo, Sertanejo. Surgiu depois, é verdade. O Sabadão Sertanejo fez muito sucesso também por dar oportunidade para essas duplas que surgiram e que abriram caminho para o mundo sertanejo fazer o sucesso
que faz aí. Mas alguém passou por aí que você conseguiu pensar com alguma conversa? Você disse a respeito de um depoimento do Rodrigo Faro. O que ele falou? Qual foi o papo do Rodrigo Faro, que, aliás, fez uma homenagem e chorou no programa dele ao vivo no último domingo, ao falar da morte do amigo. Tiago. O depoimento do Rodrigo Faro é muito interessante. Vocês vão acompanhar através da educadora, porque ele considera o Gugu como o padrinho artístico dele, né? Porque quando ele começou a carreira artística no Grupo Dominó, o Gugu foi o que primeiro o revelou. E ele diz que, por uma coincidência da vida, hoje ele ocupa um horário da televisão aos domingos que sempre foi ocupado pelo Gugu, né? E com quadros, com uma formatação de programa muito semelhante àquilo que o Gugu sempre fez. É um depoimento muito interessante. Uma outra gravação que nós fizemos para a educadora foi com a Luciana. A Luciana Gimenez também fala a respeito do seu carinho como telespectadora. Ela disse que realmente não tinha muita proximidade e amizade com o Gugu, mas como telespectadora acompanhava o programa, e ela cita a nobreza do gesto do Gugu, da decisão pela doação de órgãos, né? Quer dizer, o último desejo do Gugu foi realizado, infelizmente, após a morte, mas foi a manifestação que ele fez em vida de doar todos os seus órgãos. E a Luciana cita isso como algo realmente muito nobre por parte dele, né? Quer dizer, enobrece ainda mais e enfatiza esse aspecto nobre do Gugu como ser humano, né, Gomide? Roberta, muitas participações no Sabadão Sertanejo, Nossa. Né? O Gugu para a tua carreira foi importante, né? Demais. Estamos ao vivo com a educadora de Limeira. Demais, agradecendo aqui o que ele fez pela minha carreira. Estava acabando de falar com seus colegas. Nós vamos fazer um levantamento, muito mais de 40 programas, mas muito mais. Devo muito a ele. Devo mais ainda o momento que ele fez uma homenagem da minha mãe, entendeu? Todos os fãs nas redes sociais estão dizendo, Gugu, a partir desse programa é que eu conheci Roberta Miranda. Então eu devo o amigo que ele é. Não faz um ano que ele estava colocando ali, eu e a Roberta Miranda somos iguais, estou aqui deitado na rede preguiçosa. E a gente começou a rir muito, isso por inbox, direct. Ele nunca negou nada, ele nunca... Ele é aquilo, pronto, ele é aquilo. O legado que ele deixa é a paixão pela arte, é o respeito pelo outro, sabe, é a sua profissão. Um cara visionário, principalmente para o mundo sertanejo. Para o mundo sertanejo, o que o Gugu Liberato fez, todos nós temos que reverenciar de joelhos o que o Gugu Liberato fez com o mundo sertanejo. Uma época que a divulgação era mais difícil, né, Roberto? Não tinha internet. Imagina. Ele era um cara visionário. E agora a emoção dobra, porque eu subi, fui ver a mãezinha dele, que, claro, a primeira coisa que eu disse para ela, eu preciso um pouco do seu colo, fiquei lá com ela. E ela disse, meu filho gostava de você, muito obrigada, e beijei. Falei, eu vou tentar, em 1%, lhe dar um abraço, que é o que eu senti que o seu filho deu à minha pessoa em relação à minha mãe. Mas a gente não consegue, né? Muito obrigado, Roberto. Vai com Deus. Ninguém se conforma, ninguém, amigo, nem você. Tá todo mundo caiu aqui a ficha com um ainda, vazio. Né? Não, isso é um vazio, é um buraco no estômago. Não é verdade. Não é verdade. Muito obrigado, Roberta Miranda, trazendo o seu relato, né, da importância do Gugu para a vida e a carreira dela. E realmente, né, Gombini, uma época em que os artistas dependiam da divulgação do rádio e da televisão. Né? Não tinha uma outra possibilidade, né? Hoje, logicamente, que é mais fácil você divulgar um trabalho artístico, um trabalho musical. Mas a época, né, como a Roberta se refere, o antes e o depois do Gugu Liberato na vida dela. Tiago Gardinali, ao vivo da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está sendo realizado o velório do Augusto Liberato, Gugu Liberato, que faleceu na última sexta-feira, foi confirmada, na quarta-feira, o acidente que acabou tirando a vida do apresentador. São 19h59. Para você que está acompanhando na Educadora AM, a gente vai continuar, tá? Voz do Brasil vai entrar um pouquinho mais tarde hoje. A gente continua em todas as plataformas e também no AM 1020 da Educadora. São 7 horas pontualmente nesse momento. Tiago, a gente estava dando uma olhada na história do Gugu hoje à tarde
e a gente viu que ele apresentou, na sua grande maioria, ou na sua maioria, programas de auditório. Ele era um animador de auditório. Mas ele conseguiu se reciclar, né? Ele ultimamente estava apresentando esse programa, que é uma competição de canto, né? E ele apresentou também o Power Couple, que é uma competição entre casais. Eram 13 casais que faziam essa disputa de convivência. Quer dizer, além de tudo, ele conseguiu se reciclar, né, e fazer programas novos com 40 anos de janela. Enfim, era uma pessoa que também conseguia ter essa facilidade de se reciclar com o passar do tempo e se encaixar com aquilo que o mercado estava pedindo, né? Exatamente, o Gugu soube, ele teve a inteligência, a sabedoria de perceber no momento em que houve um desgaste do formato de auditório, né, aquele formato que ele fazia, depois ele acabou fazendo diário, né, o programa, às terças, quartas e quintas, e ele entendeu, a televisão é cíclica, né, Gomide, a audiência da televisão, enfim, os formatos, eles duram um determinado período, enfim, e ele teve a sabedoria de entender que foi gastado e partir para os chamados formatos de temporada, para os reality shows, e como você falou, né, fez o Power Couple, apresentou a Fazenda, né, o Gugu foi apresentador do reality show A Fazenda, depois esse reality show de casais, o Power Couple, e agora por último o Canta Comigo, um formato muito interessante musical. Você falando da diversidade do Gugu, você me lembra agora de uma entrevista que eu também gravei hoje, que irá ao ar aí nos próximos dias na Educadora, com um colega nosso, Gomide, que é o repórter, jornalista Carlos Cavalcante, trabalhou muitos anos no Aqui Agora, também na Record, no Cidade Alerta, e o Carlos Cavalcante foi o responsável, ao lado do Gugu, pela maior audiência que o Gugu teve na sua história, que foi no dia da morte do grupo Mamonas Assassinas. Nesse dia, o Gugu entrou ao vivo, seu programa começava ao meio-dia, ele até pediu para o Silvio Santos para começar um pouco mais cedo, se eu não me engano ele entrou às 11 horas, e o Carlos Cavalcante estava com um link ao vivo do IML de São Paulo, acompanhando a chegada dos corpos dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas, cujo avião chocou-se contra a Serra da Cantareira, aqui na zona norte de São Paulo, quando eles voltavam de um show, e foi uma morte que chocou o Brasil num momento em que não tinha internet e não tinha redes sociais, e o Brasil inteiro ligou a televisão no SBT para saber detalhes a respeito da morte dos Mamonas, e foi o pico de audiência, foram 47 pontos de audiência num domingo, a 1 hora, 2 horas da tarde, e o Cavalcante conta com exclusividade para a Educadora, você não verá nenhum outro microfone nessa entrevista, que ele foi professor de treinamento físico, de academia do Gugu, antes do Gugu começar a ser apresentador. Ele era um personal trainer, né? Ele era um treinador, e o Gugu fazia condicionamento físico com ele. E ele traz um depoimento muito interessante de como era o Gugu treinando. Você imagina o Gugu fazendo uma musculação, fazendo esteira ali, ginástica, artes marciais. Então, um depoimento muito interessante que nós vamos mostrar também com total exclusividade para a Educadora. Histórias, né, que a gente que a gente conhece, que a gente ouve aqui, que são muito interessantes em um momento como esse. Tiago Gardinali ao vivo de São Paulo, velório do apresentador Augusto Liberato, essa cobertura especial da Educadora durante todo o dia. O Tiago de São Paulo trazendo essas informações e a gravação de material também para o portal Educadora AM. Tiago, a ouvinte Luzia, do bairro da Graminha, está mandando um abraço para você e está perguntando por que as TVs não falam do motivo do que o Gugu morreu. Realmente, e se não dá para você saber o porquê que o Gugu morreu. O Gugu teve uma morte cerebral, né? Ele bateu a cabeça e aí ele teve uma morte encefálica, tecnicamente falando. Ele teve uma morte cefálica e aí depois eu vou até explicar o porquê da demora. Muita gente pergunta, né? Por que demora tanto? A pessoa morreu, não morreu? Por que os médicos demoram tanto? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas foi isso, ele sofreu um acidente. Explica pra gente por que ele... Explica pra mim, explica pra gente e principalmente pra Luzia do Graminha a causa da morte do Augusto Liberato. Por favor, Tiago. Olha, Luzia, eu já acho que a televisão explicou bem. Inclusive, eu vi muitas entrevistas e uma muito esclarecedora do médico Gomide. Você deve ter visto, me foge o nome dele agora, mas o médico que, a pedido da família, um médico brasileiro que foi lá para Orlando para dar mais um parecer sobre o quadro clínico do Gugu. E ele deu uma entrevista muito esclarecedora
eu acho que eu vi na Globo, vi na Record, em várias emissoras, em que ele conta desse quadro de morte cerebral. Então, o acidente do Gugu foi numa quarta-feira à noite, ele deu entrada no hospital, o quadro foi se agravando, já na madrugada de quarta para quinta, ele teve morte cerebral. Os médicos do hospital de Orlando constataram isso. E daí, por isso que houve aquele período que não se divulgava informação, ninguém falava nada, porque a família queria ter um último diagnóstico, uma última esperança. Já sabia que tratava-se de um quadro grave, irreversível, né? Mas convocaram esse médico para que ele pudesse dar esse diagnóstico. Tanto é que quando a mãe do Gugu, a mãe e os irmãos foram para Orlando, ele já estava com a morte cerebral, né? Então, tamanha gravidade que os parentes foram chamados. Mas a causa foi essa, né? Quer dizer, a queda. Até o Roberto Cabrini fez um programa muito interessante em que ele até mostrou, Gomide, do que é feito o forro dos sótãos nessas casas nos Estados Unidos. É uma espécie de uma lã de vidro, se eu não me engano, com gesso. Então, explicando que o Gugu, de vez de pisar nas vigas de madeira, acabou pisando em falso nesse piso de gesso, e aí ele cai e bate com a cabeça, com a têmpora direita, na quina de um móvel, e isso que causou o traumatismo, a hemorragia interna, que acabou não sendo nem drenada, não houve nenhuma operação, e aí em poucas horas o quadro se agravou e ele teve a morte cerebral, né? Eu acredito que isso foi bem explicado pelo médico, enfim, pela imprensa de uma maneira geral. É que talvez, como nós falávamos anteriormente, as pessoas custam acreditar que ele possa ter morrido assim, né? Mas eu lembro a você que nós já cobrimos casos, você também, aí em Limeira, em quantos lugares, de pessoas que estão andando, tropeçam, batem com a cabeça no meio-fio de uma calçada e morrem também, né? Porque nós estamos falando de uma parte extremamente frágil do nosso corpo, o cérebro. Então, você imagina uma queda de 4 metros, então foi um impacto imediato que acabou, infelizmente, causando essa morte cerebral, né? Porque é quando o cérebro não consegue mais ter a irrigação sanguínea, né? E perde as suas funções. Tecnicamente falando, eu não sei como é que isso funciona lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo, os médicos têm 3 sinais de que a pessoa está viva: a atividade cerebral, a respiração e a pulsação, né? Então, enquanto o coração está batendo, o pulmão está respirando, né? A pessoa está respirando, a pessoa tem uma sobrevida. E aí, quando, pelo menos aqui no Brasil é assim, eu não sei se nos Estados Unidos isso funciona dessa maneira, mas quando a pessoa ela tem uma morte cerebral decretada, isso já aconteceu várias vezes aqui em Limeira, inclusive, a pessoa ela passa a ter, os médicos começam a ter um procedimento para a decretação da morte cerebral, ou seja, não tem mais jeito de voltar, é irreversível o quadro, né? E por isso que demora esse tempo, porque vários testes são feitos até que determine-se de fato de que não há mais atividade cerebral, e aí é decretada a morte cerebral e desligam-se os aparelhos. É por isso que talvez, Tiago, essa demora, claro, também tem essa questão do médico brasileiro que foi aos Estados Unidos, mas também tem essa questão desse protocolo que é aberto para a decretação de uma morte cerebral. Não é instantâneo, não, eles têm que fazer vários testes para ter certeza de que o cérebro não vai voltar mais a funcionar, né? Exatamente, existem vários testes, né, todo um protocolo que tem que ser feito, mas lembrando que quando esse médico chegou aos Estados Unidos, todo esse protocolo já tinha sido realizado, né? Então já havia a confirmação dessa morte cerebral e a família, com todo o direito dela, quis ter mais um diagnóstico que comprovou aquele já feito pela equipe de médicos no hospital, no Orlando Health. Então, na verdade, foi uma constatação de um quadro, infelizmente, irreversível e que permitiu a retirada dos órgãos, né? Quer dizer, como o Gugu ainda ficou ligado a aparelhos, a um respirador, os outros órgãos não perderam as suas funções e puderam ser doados para muitas pessoas, aí, estas quase 50 pessoas que foram beneficiadas com a doação de órgãos do Gugu. Acaba de passar agora aqui a apresentadora Amanda Françoso, que também durante um período foi cantora sertaneja, e também teve bastante espaço no programa do Gugu. Ela acaba de passar por aqui. Eu estou vendo sair agora a Cristina Rocha, que conversou conosco na entrada.
enfim, outras artistas, modelos, que, olha, a dupla Pepe e Neném está descendo também, a gente daqui a pouco vê se consegue conversar com eles, enfim. E no momento que começa a chover novamente, né? Como eu disse a você, Gomide, o tempo hoje aqui em São Paulo é intermitente, né? E agora a chuva volta, começa a garoar, enfim. Então será aí uma noite, uma madrugada aí de vento, de frio, de garoa, mas com as pessoas que não arredam um pé aqui para prestar a sua homenagem ao Gugu Liberato. E com a morte do Augusto Liberato, Tiago, a gente pode levantar uma outra pauta, um outro assunto, que é a tal da doação de órgãos, né? 50 pessoas foram beneficiadas por conta da morte, né? Da doação de órgãos do Augusto Liberato, que manifestou isso em público. Então, é importante que a gente traga também esse relato e essa discussão à tona com a doação de órgãos dele. A importância, infelizmente, aqui em Limeira, a gente não tem essa cultura. Então, seria interessante a gente trazer também essa discussão, jogar luz sobre esse assunto para esclarecer várias coisas que acontecem quando a pessoa tem uma morte cerebral decretada, né? E outro detalhe, hein, Gomide, que é um mito, né, que as pessoas às vezes acham que a doação de órgãos poderá deformar o cadáver e impossibilitar um velório, né? E a prova que isso não é verdade é que o corpo do Gugu está, inclusive, com o caixão aberto aqui, né? Então não há nenhum tipo de deformação. Às vezes as pessoas até não autorizam a doação de órgãos de entes queridos, achando que isso poderá deformá-lo e prejudicar o velório. E isso não acontece, né? Esse assunto, a Luciana Gimenez, na entrevista que gravou para a Educadora, ela comenta isso. Então, talvez seja até um gancho para que vocês possam debater e nos próximos programas a entrevista que será exibida aí nos próximos dias da Luciana, que cita esse gesto do Gugu, que manifestou em vida, né, esse desejo da doação de órgãos e que isso foi atendido pela família. E o que facilitou muito também, Gomide, foi a questão da logística nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade de logística de, por exemplo, uma pessoa aí em Limeira que acaba falecendo e que quer doar órgãos, e aí o receptor está aqui em São Paulo, enfim, é uma logística complicada, que às vezes o transporte tem que ser feito por helicóptero, porque dependendo do órgão, o tempo fora do corpo é muito pequeno, enfim. E nos Estados Unidos, isso tudo foi organizado de uma maneira assim, muito funcional, né? Então, foram retirados ossos, pés, os órgãos e foram distribuídos para os doadores de uma maneira muito eficiente, né? Então, isso é importante também, né? Que além da manifestação das pessoas para a doação de órgãos, que nós tenhamos investimentos na saúde pública, na saúde de uma maneira geral, para que a logística da doação possa atender as pessoas que precisam, né? Esses receptores que estão aí na fila do transplante. E o Augusto Liberato era tão importante para a televisão brasileira e é tão importante para o sistema brasileiro de televisão que ele passou por uma situação lá em 1989 que ele foi contratado pela Globo. E ele conta em entrevistas que ele dá, ou que ele deu, que o Silvio Santos, você imagine só, o Silvio Santos foi até a Globo, conversou com o Boni e disse o seguinte, ó, ele não vai sair daqui não, ele é meu e ele vai ficar aqui. Quer dizer, a importância dele é tão grande, Tiago, que só o Silvio Santos foi só na Globo tirar o Gugu de lá. Para você ver a importância, a competência e a história que esse homem fez na televisão brasileira, né? E tem um relato muito interessante sobre isso, Gomide. Está no YouTube, foi uma entrevista que o Gugu deu no programa do Porchat, em que ele conta esse episódio com detalhes, né? É muito divertido porque ele conta que quando o Silvio se deu conta que o Gugu tinha sido contratado pela Globo e quis reverter, ele pegou o Gugu pelo braço, falou, nós vamos resolver isso, e o Gugu falou, mas você tem que falar com a Globo agora porque eu já assinei o contrato. Então vamos lá falar com eles. Diz que pegou o Gugu, eles pararam um táxi na rua, foram até o aeroporto de Congonhas, que fica próximo aqui de onde nós estamos, foram até o balcão para comprar uma passagem da ponte aérea. Você imagina, chega no aeroporto o Gugu com o Silvio Santos, por favor, uma passagem para o Rio de Janeiro. O Silvio não tinha dinheiro, quem pagou a passagem foi o Gugu no balcão, entraram no avião, foram para o Rio de Janeiro, pegaram um táxi no Rio de Janeiro, por favor, o senhor me leva na Rede Globo? E chegaram para conversar com o Boni, diretor-geral na época, e o Boni falou, olha, só quem pode resolver isso é o doutor Roberto Marinho. Então, posso falar com ele? E aí, o Silvio Santos está aqui, doutor Roberto, o senhor o recebe?
E aí, nessa conversa do Silvio com o Roberto Marinho, eles acabaram entrando num acordo, e depois eles pegam um táxi de volta, e compram uma nova passagem de avião e voltam para São Paulo, isso tudo em um dia. E é um relato muito interessante que o Gugu conta no programa do Porchat, está disponível na internet. Acho que foi a entrevista em que ele contou com mais detalhes, né, essa questão de como foi esse episódio dele, essa passagem dele na Rede Globo de televisão. O Silvio Santos alegou que ele precisava do Gugu, a alegação que ele fez ao Dr. Roberto Marinho, porque ele estava com um problema nas cordas vocais e que ele precisava de um substituto. E depois comentou-se que essa alegação poderia não ser tão verídica assim, porque o Silvio nunca saiu do ar, né? Ele nunca teve que se afastar e ele acabou dividindo os domingos com o Gugu, né? É realmente uma história muito divertida da televisão brasileira. Passou agora há pouco aqui ao nosso lado a Andréia de Nóbrega, ex-esposa do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Da Praça é Nossa, que também imagino que pelo período de trabalho no SBT tenha convivido bastante com o Gugu, e depois na Record, né, porque ela também foi participar de reality shows, enfim. O tempo todo aqui eu estou conversando com você, a visão periférica, a gente fica de olho em quem está passando, e acredito que muitos outros virão ainda na noite e madrugada de hoje, Gomide. Cenoura Bravanel não apareceu ainda não. Ainda não, com certeza quando ele aparecer vai ser uma grande mobilização aqui, né? Mas por enquanto ainda não. A única entrada é essa, né? Como eu já mostrei a você, aos nossos ouvintes e telespectadores. Essa fita vermelha determina a entrada dos artistas e dessas personalidades. Então você vê, dessa fita vermelha até agora a iluminação está bastante prejudicada, mas é daqui até a porta ali. Nós estamos falando de quanto aqui? 100 metros, eu acho, talvez. Não, é uma distância relativamente curta. Então, se ele vier, é esse trajeto que ele vai percorrer. Acredito que ele pare o carro aqui, saia. E olha, pelo que a gente conhece do Silvio Santos, acho muito difícil que ele dê qualquer tipo de entrevista, qualquer tipo de depoimento. Ele não vai se manifestar, ele vai talvez acenar as pessoas, vai lá fazer a sua oração e vai embora. Acredito que se realmente ele vier, Gomide, será um momento muito rápido, né? Vai impactar a imagem dele da chegada, mas acho que vai ser um momento muito rápido e diferente dessas outras situações em que os artistas estão aqui parando e dando depoimentos para a imprensa. E foi sempre bem verdadeira a intenção e a vontade de ambos trabalharem juntos de novo, né? O Gugu está há 10 anos na Record, foi em 2009 para a Record, passou por diversos programas, fez programa ao vivo, depois começou a apresentar realities como Power Couple, a própria Fazenda, esse programa que ainda está no ar na Record TV, mas nunca nenhum dos dois escondeu vontade de trabalhar juntos de novo. Quer dizer, o Gugu é tão importante para o Silvio como certamente o Silvio era para o Gugu, né, Thiago? E essa possibilidade sempre existiu, né, de um retorno dele para o SBT. Na televisão tudo é possível. Quem poderia imaginar que ele sairia do SBT e iria para a Record, né? São aqueles quadros improváveis da televisão. Quem poderia imaginar que a Xuxa sairia da Globo e iria para a Record? Enfim, as movimentações do cenário da televisão, que é totalmente normal. Nós estamos falando de um mercado onde existem ofertas, estratégias de programação. Eu não descarto a possibilidade de que o Gugu pudesse retornar ao SBT para fazer o seu programa ou outro tipo de programa. O Gugu sempre teve muita vontade de fazer um talk show. Tanto é que quando ele assinou com a Record, em 2009, ele tinha combinado de fazer o programa dele aos domingos e de fazer um talk show na Record News, o canal de notícias da Record, né? E esse projeto acabou nunca saindo, né? Mas a intenção dele era essa, de fazer um talk show na Record News, né? Então, quem sabe, né? Um projeto como esse, ou enfim, ou qualquer outro que o Gugu poderia fazer no SBT, enfim, são as possibilidades que nós nunca saberemos se poderiam ou não ser realizadas, né, Gomide? Thiago Gardinali, ao vivo, direto de São Paulo, da Assembleia Legislativa do Estado, para falar a respeito da morte de Augusto Liberato. Vou pedir para o seu cinegrafista aí, Thiago,
dá uma mostrada novamente no público. É importante que a gente mostre o público que está chegando e que não para de chegar. Pega aí alguns depoimentos dessas pessoas que estão passando por você, por favor, Tiago. Aqui são as pessoas que estão saindo. As pessoas que estão saindo agora com fotografias. Como foi ver o Gugu? Triste, muito triste. Nossa, não dá nem para acreditar. Mas que Deus vai confortar a família e colocar ele num bom lugarzinho já que está lá, né? Pessoas com fotografias aqui. Então aqui é a fila de volta, viu, Gomídio? O pessoal que passou ali pelo Gugu, deu para ver o Gugu rapidinho ali. Deu para ver rapidinho. Pelo menos a gente vai guardar um pouco de recordação do que ele fez por nós. Qual é a recordação que fica do Gugu? Muito maravilhoso. Tá com a camiseta dele aí. Eu também, minha tia ganhou uma casa que ele deu. Sua tia foi beneficiada com o quadro do Construindo o Sonho. Não, de volta para minha terra. Ah, de volta para minha terra. Ela voltou para a terra dela. Também um quadro muito famoso, né, Gomide, em que as pessoas que queriam voltar para os seus estados escreviam cartas para o Gugu e eram sorteadas. Né? Ele foi muito maravilhoso, que ele Deus conserva onde ele estiver. A emoção das pessoas, né? Então, como nós falávamos, né, Gomide, aí a gente vê verdade, né? Pessoas simples que vieram até aqui estão emocionadas com esses relatos. Olha, muitas pessoas com capas de chuva, como eu disse, começa a chover agora novamente. Tá aqui, olha, é a fila da saída. A senhora viu o Gugu lá? Conseguiu vê-lo? Vi bem de pertinho. Deu para ver bem de pertinho. Ele deu para ver o Gugu. Olha aí, a organização que pede agora, Gomide, os policiais, para que as pessoas não parem a fila, né? Justamente para que o maior número de pessoas possa entrar. Do outro lado eu vejo agora que a fila tá parada, então se para aqui, trava todo o resto ali. Então a organização o tempo todo tem essa dinâmica aí de possibilitar que as pessoas entrem e saiam e, enfim, passem bem rapidamente na frente do caixão, sem obstruir a fila e possibilitando que o maior número de pessoas possa passar ao lado do caixão do Gugu e fazer uma rápida homenagem. A maioria tira fotos, lógico, é inevitável, enfim, você vê todo mundo com o celular na mão, enfim, mas faz aí uma foto como uma recordação, como uma última lembrança do Gugu. São 19h37. Tiago Gardinali ao vivo lá da Assembleia Legislativa, na capital paulista, acompanhando o velório do Augusto Liberato. Vamos só ouvir a Andréia de Nóbrega. Andréia, a imagem que você fica do Gugu não é essa, né, de hoje, do velório, é uma imagem alegre. Sim, porque ele sempre foi alegre, né? E incrível que, assim, eu antes de entrar na Fazenda, eu falei com ele, avisei que eu tinha sido chamado, a torcida dele, né? Ainda ele brincou assim, nossa, até que enfim que essa turma te chamou, né? É isso aí. Um legado para a televisão brasileira, né? Na comunicação de massa, na criação de quadros. Sim. Ele vai fazer falta, mas como ele é uma pessoa, né, tão querida, então ele vai ser eterno. Isso é com certeza. Né? Porque o nosso Gugu não é aquele ali. É o Gugu alegre, né, da televisão. Obrigado, André. Andréia de Nóbrega, nesse momento, saindo por aqui também. Uma última pergunta para você, Tiago. O que fica do que você viu aí na Assembleia hoje? Olha, para mim fica a grandeza do Gugu em termos de comunicador de massa. Porque, veja, Gomide, é aquilo que nós debatíamos, né, sobre as polêmicas dos quadros, as questões, né, que às vezes criavam algum tipo de controvérsia. Quando a gente vê uma fila como essa, né, de pessoas que vieram de várias partes do Brasil, que fazem questão de vê-lo, para mim essa é a maior atestação do sucesso do Gugu Liberato como um grande comunicador de massa. E que ele fez realmente... ele acertou 99% do que ele fez na televisão aberta. O resultado é esse, porque esse resultado não pode ser mascarado, não é como uma pesquisa que pode ser manipulada, como um dado que pode ser distorcido. Esse é o dado real, né? Esse é o resultado real. Então, para mim, o que fica é realmente essa quantidade incrível de pessoas que estão aqui com essa verdade, né? Que mostram que o Gugu
conseguiu, na televisão aberta, cumprir com aquilo que ele propunha, que era agradar a sua audiência. E é o que todos nós devemos fazer, né? Acho que nós temos que ter a sensibilidade de agradar a nossa audiência, de saber aquilo que o nosso público quer ouvir, qual é a informação que ele quer receber e de que forma que ele quer receber, né? E nesse momento eu aproveito para parabenizar o Caio e o Bruno Bortolã pela sensibilidade que eles têm na comunicação, né? Eles são dois profissionais de excelência que conseguem ter essa visão que o Gugu sempre teve. Conseguem enxergar aquilo que o outrora ouvinte e hoje telespectador internauta quer da programação dos seus veículos de comunicação. Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós profissionais da comunicação, entender o seu público. E o Gugu entendeu muito bem o público dele, tanto é que nós temos essa grande plateia o homenageando nesse momento aqui na Assembleia Legislativa. Um grande abraço, Gomide. Um abraço mais uma vez. Obrigado ao Thiago Gardinali, com o microfone da Educadora na Assembleia Legislativa, nessa cobertura especial da Educadora na despedida do apresentador Augusto Liberato.